Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Em Brasília agora são 15h01. Está começando agora o nosso debate de todas as tardes aqui no Justiça na Tarde. O nosso tema de hoje, assédio trabalhista contra as mulheres. Vamos abordar esse tema importantíssimo e sempre atual com as nossas entrevistadas de hoje, que eu apresento agora e já adiantando o agradecimento por aceitar estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Apresento primeiramente a doutora Amanda Moreira Andrade, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito Educacional. Doutora Gabriela Rodrigues, pós-graduada em Direito Civil e pós-graduada em Direito do Trabalho. E a doutora Keline Nunes de Souza, advogada pós-graduada em Direito Civil. Lembrando que você pode acompanhar o debate em 104,7 FM para todo o Distrito Federal e entorno e também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Há uma câmera aqui no estúdio da TV Justiça que faz com que você possa acompanhar também a exposição dos nossos temas, sempre algo relacionado ao direito de você que está em casa, você que está nos ouvindo. Bom, esse tema eu acho bastante interessante fazer a abordagem dele, embora façamos constantemente, de vez em quando até alguém pergunta assim, geralmente homem, né? Mas de novo vocês vão falar sobre isso? Claro, afinal são séculos e séculos em que os comportamentos que eram adotados com relação às mulheres em todos os sentidos, no mundo ocidental, desde a Roma Antiga, quando a mulher era considerada res, coisa. Então, é nesse sentido a movimentação que nós tivemos a partir do século XX, com diversos movimentos heróicos, pode-se dizer, em séculos predecessores, mas ainda assim minoria, nós temos essa realidade que faz com que haja um grande número, todos os dias, de denúncias de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Aumentou o assédio ou apenas aumentou-se a exposição e a coragem de se expor esse tipo de situação? E, aliás, essa é a primeira pergunta que eu faço, começando primeiramente com a doutora Amanda Moreira, mais uma vez agradecendo a presença. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite de estar aqui novamente. Eu tenho certeza que vai ser um debate muito enriquecedor. Doutora, fica a pergunta justamente. Eu acho até que as pessoas sabem, essa pergunta aí, hoje em dia, pelo menos, ela tem uma certa obviedade. Sim. Antigamente as pessoas talvez dissessem, não, o que é que está acontecendo, a sociedade, assim. Isso sempre aconteceu. A diferença é que as denúncias, vamos pegar um Me Too a partir daí, como um marco específico, elas apenas aumentou-se as denúncias e a coragem de se denunciar. Essa afirmação é correta? Com certeza. Era desconhecido o que realmente era o assédio antigamente. Então, a gente precisa, primeiro, de uma forma muito objetiva, saber quais são as formas de assédio. Existe assédio moral, existe assédio sexual, existe assédio racial. Então, primeiro, existe também uma distinção muito importante de trazer a diferença entre um dano que decorreu de uma única vez, uma injúria racial, e também de um assédio que é algo que esteja ocorrendo sempre. Quando a população ela toma ciência do que é o assédio, onde você pode denunciar e o que você pode fazer contra, é claro que agora está muito mais exposto. Então, não que não ocorria, continua ocorrendo, só que hoje em dia as pessoas têm mais ciência, consciência e sabem como lidar com essa situação. Eu vou modificar um pouco a pergunta, mas permanece dentro da mesma linha a respeito dessa questão. No caso, para a doutora Gabriela, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. Ainda surgem clientes que estão na dúvida na hora que levam ao escritório uma situação que poderia porque ela ainda está apresentando essa situação, poderia se caracterizar como assédio moral ou sexual, ainda aparecem mulheres que dizem, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, afinal de contas isso é tão normal. Ainda acontece isso, doutora? Com a tecnologia, né, isso nos trouxe muita dúvida, né, com relação ao que é, o que não é, o que é assédio, o que não é. E hoje, tudo sendo informatizado na internet, né, tem trago essas dúvidas às mulheres, né. No meu escritório me chegou uma cliente falando, doutora, é normal dançar pro TikTok? E realmente é um questionamento. Não é normal. É normal eu ter que sempre estar com o cabelo liso, com o cabelo com maquiagem. Eu tenho que sempre estar com essa formalidade e o homem não ter essa obrigação, né? Porque a mulher tem empresas que têm essa exigência, né, de ter a questão da aparência muito bem apresentada. E acho até, né, viável a situação. Mas, e aí? Será que isso é moral?
entende? Aí vem esse questionamento, né? Se é moral, se é legal. E aí vem também um abuso, né? De alguns... Porque, normalmente, essa mulher ela não consegue ficar em status de governo, né? De presidência. E sempre, normalmente, é um homem que está acima dela, né? Então, aí vem as questões do assédio sexual, né? Que eu já presenciei, já vivi, e realmente é complicado, né? Mas, assim, graças a Deus, né? Graças à legislação, isso tem sido combatido, né? Hoje a mulher tem se inserido no mercado de trabalho até mais consciente, né? Inclusive, né? Exatamente. Isso tem mudado, sim. Mas esse ambiente que estamos proporcionando, que essa conversa, trazendo essa consciência até para o homem, né? Que o homem... Né? No metrô mesmo é separado, né? Para a mulher, para o homem. Então, estão trazendo aos poucos essa consciência, né? Constantemente sobre essa questão de gênero. Lembrando que as perguntas estão em aberto. Se quiser retomar algum ponto, assim, por favor, fiquem perfeitamente à vontade. Eu vou prosseguindo nesse sentido, e a doutora Gabriela falou algo que chamou bastante atenção. Na verdade, eu já estava pensando em puxar esse assunto daqui a pouquinho, mas vou aproveitar agora. A questão da consciência da mulher em relação ao fato de que ela está sofrendo um assédio. Já abordei isso aqui em outro programa, justamente, no sentido do trabalhador de maneira geral, dele ter consciência. Eu falo, passa-se um tempo e espera aí, aquela situação que eu estava passando e que eu fiquei desconfortável na hora, aquilo foi um assédio. Isso às vezes não se falava nisso antigamente. E a doutora falou a respeito da própria consciência da mulher no sentido de saber, não, eu estou sofrendo um processo de assédio. A doutora falou a respeito da questão do homem. Não entra nesse sentido, e a pergunta fica em aberto também, uma questão da educação da sociedade, porque muitas questões que às vezes deixaram as últimas gerações nos últimos anos de homens um pouco talvez perplexas, era mais ou menos na seguinte ordem. Peraí, mas isso era assédio? Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi uma vez, eu não me lembro agora quem foi que disse que todos os homens de determinada geração, eu incluído, somos machistas em recuperação. Porque fomos educados com determinadas perspectivas, inclusive de ordem racial, muitas vezes dependendo do contexto social, em que não se parava, talvez, para pensar que aquilo não era normal. Volto à questão do escritório. Tem-se percebido nos escritórios também que até os próprios maridos que acompanham essas clientes, muitas vezes, eles já começam a perceber que determinados comportamentos definitivamente não são normais? Cadu, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui. E obrigado pela sua presença, também esqueci de dizer. A Rádio Justiça, a Ana Possati por ter feito o convite. Bom, eu vou pontuar algumas coisas que o senhor falou que eu achei de extrema relevância. Primeiro ponto, a conscientização. Eu já passei por isso. Com 15 anos, lá nos seus 14, 15 anos, eu recebia diversas mensagens de dois chefes que eram irmãos, totalmente assédio sexual e moral. Passaram alguns anos, eu conversando com algumas pessoas e também com as novas leis, os novos programas, as novas formas de conscientização, eu fui entendendo que aquilo que eu sofri foi totalmente discriminatório, foi totalmente um assédio moral e sexual. Então, a verdade é que estamos caminhando, passos lentos, mas estamos caminhando, principalmente com a nova lei 14.611 de 2023, que trouxe não somente a igualdade salarial, mas a igualdade de etnia, a igualdade de serviços, de qual posto você está ocupando, é igual ao do homem? Então, essa nova lei trouxe tantas penalidades e passos devagar, passos lentos, mas estamos caminhando para que um dia isso possa se tornar para todas as mulheres uma realidade, a igualdade com os homens, tanto de racial, moral e de ocupar seu devido lugar em um trabalho, em um serviço. Eu vou entrar daqui a pouco especificamente nas questões, inclusive, do que prevê a legislação dos tipos de ações, mas eu gostaria ainda dessa análise prévia relacionada à questão social, e tem me chamado a atenção, inclusive, na presença de advogados aqui nos estúdios da Rádio Justiça,
o fato de que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com profissionais da área do direito e que é muito comum exatamente ouvir-se isso. Passei por isso. Então, talvez vocês sejam representantes, como talvez todas as colegas de trabalho da mesma faixa etária, de ter passado por isso e agora já trabalhar com essa mudança, não apenas de mentalidade, mas uma mudança de legislação. Isso é perceptível do ponto de vista de vocês? Aí eu passo a pergunta para as três, começando com a doutora Amanda. Com certeza. Vale destacar aqui, isso é uma questão cultural, que quando fala que existe uma lei para dizer que existem igualdades, já é um absurdo, porque já deveria ter uma igualdade e o assédio ele deveria ainda existir. Então, quando a gente entra já nesse mérito que precisa ter uma lei para mostrar que terão penalidades para quem assediar o outro, já é um absurdo. Mas, infelizmente, a gente sabe que o assédio existe. Existe tanto entre mulheres, homens e mulheres, mas a gente sabe que o assédio existe mais entre mulheres, mais com mulheres negras, mais entre mulheres entre 25 e 34 anos, mais entre mulheres que recebem salários inferiores. Infelizmente, acontece? Acontece. Mas uma consciência que a gente precisa ter e trazer para a população é quando que você está sendo assediado, o que você pode fazer quando isso está acontecendo com você. E muitas mulheres chegam no escritório sem saber se é assédio e elas têm vergonha, chegam envergonhadas da situação que passaram como se fosse culpa delas. Então, ela chega, doutora, ele me fez umas investidas, ele me chamou para sair algumas vezes, mas eu preciso do emprego, o que eu faço? Se você já deixou claro que as investidas amorosas ou sexuais você não tem interesse, você está sendo assediado. Ele está me perseguindo no ambiente de trabalho, está trazendo mais trabalho para mim porque eu neguei sair com ele. Isso é um assédio moral que está acontecendo com você, ou sexual, se ele continuar fazendo investidas sexuais ou amorosas em você. Então, existem diversas formas de você estar sendo assediado, inclusive com excesso de metas no ambiente de trabalho. Eu vou trocar a sua mesa. Você não vai mais trabalhar perto do ar, não. Vou te colocar lá no almoxarifado. Isso também é uma forma de ter uma perseguição no ambiente de trabalho. Então, em que pese as pessoas digam, nossa, mas falam muito sobre assédio. Mas é porque existem N formas de se assediarem os empregados. E essas N formas não estão na lei. E é uma questão, sim, cultural. Só que não tem como a gente pegar uma lei e falar, vamos colocar aqui todas as situações que podem ocorrer dentro do ambiente de trabalho. Doutora Abra, por favor. A doutora Amanda, a questão psicológica também, né? Eu tenho um caso concreto de uma cliente que ela teve que ser afastada pelo INSS porque ela não aguentava psicologicamente a situação mais. Porque as outras colaboradoras concordavam, né, conseguiam crescer na empresa e ela, por não aceitar tal ato, né, tal situação, ela era cobrada mais, a sobrecarga era maior sobre ela e ela teve que realmente ir em psiquiatra, psicólogo e foi afastada pelo INSS. Então, além do moral e do sexual, tem o psicológico, que eu acho que é uma coisa que afeta o resto da vida da mulher, né? Então, a mulher ela tem que ser posicionada, sim, ela tem igualdade de gênero com o homem, sim, né? A gente também tem força como os homens e eu acho que a gente tem que ser respeitada e é o que está faltando. A gente tem que ter políticas públicas para trazer essa consciência para o homem, né? E esse assunto não deve parar de ser falado, não. É um assunto totalmente atual. Acho que 80% dos meus processos tem alguma coisa nesse sentido. Doutora Queline? Acho que vale ressaltar, eu trouxe até aqui alguns pontos importantíssimos que muitas mulheres não sabem. Então, aqui é um momento de quem está assistindo entender, porque muitas pessoas acham que é só a desigualdade salarial, né, doutora Amanda? Mas não é. Não é. Então, eu trouxe aqui, eu gostaria de citar, discriminação em processos de seleção. Quando é mulher, já tem um ponto a menos. Desigualdade salarial, não contratação na idade reprodutiva, segregação ocupacional, aquilo que a doutora Amanda ou a doutora Gabriela falou, não, vou te trocar de lugar aqui, porque você não pode ficar perto de tal pessoa, ou por ser mulher. Não contratação pelo fato de ser mãe, isso acontece demasiadamente, assédio moral e assédio sexual. Esses são alguns pontos que muitas pessoas não sabem, mas são formas de discriminação contra a mulher. Achei interessante, eu gostaria de perguntar sobre não ficar perto de uma determinada pessoa. Como seria isso exatamente? A doutora Amanda trouxe um exemplo, por exemplo, não atingiu a meta, vai ser trocada de lugar, ou então
pode ser N fatores, elas que são da seara trabalhista. Como Exatamente. uma forma também De de obrigar a pessoa a pedir demissão, por exemplo. Um constrangimento seria, Com no certeza. caso. A mulher, quando ela está gestante, ela tem estabilidade, a partir da gravidez até 5 meses após o parto. As únicas formas de demitir a grávida são ou aplicar uma justa causa ou pedido de demissão da grávida homologado no sindicato. Para o empregador é muito caro, então ele pensa o quê? Vou assediar ela até que ela peça demissão. Então, ele pode, a partir do momento que descobriu da gravidez, colocar ela em um local específico dentro do ambiente de trabalho e tentar vedar ao máximo a comunicação dela com os outros empregados. Porque, assim, psicologicamente, ela vai ficando cada vez mais enfraquecida e triste no ambiente de trabalho e acaba pedindo demissão. Por exemplo, uma pessoa, não, você fica conversando demais com a fulana porque é sua amiga, então você vai ficar em outro setor. Seria mais ou menos uma Com situação certeza, com certeza. Ou até mesmo, se me permite Claro, citar por aqui, muitas pessoas sabem que na área militar tem um certo preconceito, um certo ou um demais preconceito, né, com as mulheres. Você não vai para a rua porque você não consegue, você não tem força suficiente. Isso aqui é notório. Tanto na área militar, nesses cargos mais que o homem prevalece mais. A imagem do homem se transmite como uma pessoa forte e que ele é maior do que a mulher, irá conseguir mais do que a mulher. Sim. Então, Sim. até nesse caso também se encaixa a segregação ocupacional, afastar a mulher de onde ela pode estar também. Na experiência das doutoras, vocês já presenciaram ou ouviram falar da situação de assédio nesses parâmetros feita por chefes mulheres contra outras mulheres? Sim. Com certeza. No escritório a gente já teve o caso que uma chefe tinha ciúmes da funcionária que era subordinada a ela. Ela tinha um relacionamento com um terceiro dentro da empresa e por ter ciúmes ela perseguia essa outra funcionária. A funcionária, por problemas psicológicos, ela acabou desencadeando uma doença ocupacional. O nosso processo na justiça foi pedindo a rescisão indireta do contrato, que seria a justa causa do empregador, mais indenização, porque ela desencadeou uma doença. Ela começou a fazer terapia e tomar remédio porque ela ficou com depressão e ansiedade. Então, é uma coisa pequena. Não é pequena. A pessoa vai trabalhar porque ela precisa daquele salário. E você está maltratando ela tem anos. E tem anos que ela está adoecendo. Então, sim, precisa tomar uma atitude. Eu falo muito para empregadores como uma forma preventiva, que você não tem que se preocupar só, vou dar uma olhadinha se está tudo bem aqui dentro da minha empresa. Não, você precisa fiscalizar de fato, porque a indenização vai ser paga pelo empregador. Doutora? Complementando a doutora, realmente, de fato, eu trabalho para algumas empresas e pelo fato de não ter essa fiscalização, de não observar periodicamente como é que está o comportamento do chefe de departamento com os subordinados, isso realmente acontece muito. Ela tem muita razão sobre isso. Porque ele quer sobressair, ele se acha no superior, ele quer maltratar os outros funcionários. E quando você tem uma boa equipe, quando você entende que você em equipe, né, vai fazer a empresa alavancar, trazer uma consciência pro chefe de departamento, isso muda. Então, assim, a empresa também tem que se preparar. Não é só... A empresa tem que ter políticas públicas dentro da empresa, ela precisa ter... Locais de denúncia. Sim, entendeu? Ela precisa ter essa fiscalização, porque Sim. se não tiver fiscalização, realmente pode acontecer. E vai sobrar para quem? Para a empresa, que a empresa pode estar à falência. Sim. Tem processos trabalhistas meus de R$400 mil. A empresa pode ir à falência, sim, por conta de um processo trabalhista. Então, assim, tem que ter essa fiscalização, como com EPIs, como com psicológico. Então, tem que ter essa fiscalização, porque se não tiver, realmente, isso pode ir à ruína da empresa. A doutora falou a respeito de EPIs, e como nós estamos falando de direito do trabalho, isso abrange uma gama enorme de tipos de atividade laboral. Existem casos, por exemplo, que não se utiliza adequadamente a distribuição desses equipamentos de proteção individual. Não, você é mulher, não tem o seu tamanho. Esse tipo de coisa você já viu acontecer algo assim nesse sentido? Já, só que é muito difícil o empregado comprovar isso, a empregada comprovar isso na justiça, igual ao assédio. Quando você recebe um cliente no seu escritório e ela fala, estou sendo assediada, adianta você entrar com uma demanda trabalhista se você não tem provas? Não, porque você não vai ganhar o processo. Então, é muito doloroso, como mulher, conversar com uma mulher e falar,
Para entrar com o seu processo, a gente precisa ou de pessoas dispostas a deporem, a irem na justiça, para poderem dar o testemunho de que vivenciavam o assédio que você estava sofrendo, ou provas, que podem ser conversas de WhatsApp, e-mails, ou até gravações. Então, às vezes, quando ela ainda está dentro da empresa, eu falo, eu preciso que você comece a gravar. Antes mesmo que você entre com uma demanda judicial, porque não adianta pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, é ônus do empregado comprovar a falha do empregador. Então, você precisa levar a sua prova. Então, é muito doloroso para a gente, mas precisa de provas. Não adianta entrar com a demanda se você não tem como comprovar o que você está pedindo. Aqui eu já gostaria de entrar justamente em relação, a doutora falou a respeito de tipos de assédio que podem acontecer. Aliás, parece até quando a gente faz a entrevista sobre temas criminais. Parece que quando você cria uma legislação, ainda mais na área criminal que existe a necessidade de uma tipificação, parece que o pessoal, digamos assim, do outro lado, se reúne e fala assim, não, vamos fazer o crime de uma maneira um pouquinho diferente para a gente escapar disso. Mas então, nesse sentido, a doutora falou a respeito de diversas situações, a doutora enumerou algumas também já relativas a esse tipo de coisa. Que tipos de atuação têm sido mais comuns, assim que posso dizer da própria experiência, e que levam a essa situação? Aliás, por exemplo, recentemente, ontem, para ser mais exato, falávamos a respeito de um empregado, homem, que ganhou uma ação trabalhista porque houve um constrangimento por causa do corte de cabelo afro. Especificamente, estamos falando de racismo. Em determinados momentos, nós não temos situações que o assédio se dá de formas que ela pode ter até mais de um enquadramento. Por exemplo, a pessoa é mulher, tem um corte de cabelo afro e ainda é adepta do candomblé, ela pode ser assediada, há casos assim, já noticiamos aqui. Como você classifica, como se trabalha com relação a essas múltiplas formas de assédio que podem acontecer? Primeiramente, Cadu, isso é um crime, então precisa ser registrado, além de ser uma prova também para o processo trabalhista. Uma prova robusta, fazer um boletim de ocorrência da situação. Inclusive, eu trouxe aqui uma pesquisa do IBGE que as mulheres negras têm uma diferença salarial e de desigualdade de 39,2% das mulheres brancas, que é apenas 20%. Então, o primeiro passo, em um caso de uma situação de discriminação de etnia, racial e moral, registrar um boletim de ocorrência para que no processo trabalhista as meninas vão complementar, tenha até uma prova mais robusta e que quem cometeu isso seja penalizado. Até a nova lei 14.611 traz penalidades para esse tipo de situação. A nova lei não é somente para a desigualdade salarial, encaixa nesse tema também. Eu tenho aqui no site dossiês, agência patriciagalvão.org.br, violência contra as mulheres em dados. Existe um levantamento aqui muito interessante que diz o seguinte, não vai dar para falar tudo porque é muita coisa, mas 76% das trabalhadoras relatam já ter sofrido violência e assédio no trabalho. 92% das pessoas entrevistadas concordam que mulheres sofrem mais situações de constrangimento e assédio no ambiente de trabalho do que os homens. Então tem aqui um gráfico, como eu disse, não dá para passar tudo, mas o que está no topo do gráfico. Seu trabalho foi supervisionado excessivamente, inclusive o dado 40% de mulheres, 16% de homens, o que também não é pouco, mas a diferença é significativa. Foi xingada ou xingado ou gritaram com você, também estamos nos 40% em relação a mulheres, 13% no caso de homens. Recebeu de pessoas do sexo oposto convites para sair ou insinuações constrangedoras, abaixa um pouquinho, 39%, insignificante a diferença, 9% dos homens, já abaixa bastante. Suas opiniões ou pontos de vista não eram levados em consideração, 37% mulheres, 16% homens. Vou parar por aqui, já pegando justamente nesse ponto, porque nesse caso, por exemplo, do ponto de vista não ser levado em consideração, isso também é uma situação muito comum e que é muito subjetiva. E também, aí, como elemento de prova, também seria mais difícil. Mas é muito comum, você fala, se olha, outro colega repete a mesma coisa e a opinião dele é levada em consideração. Isso é assédio. Com certeza. Como eu falei anteriormente, existem N formas de assédio.
Uma forma de assédio, a título de exemplo, é colocar um apelido em alguém. Eu já deixei claro que eu não gosto. E a pessoa continua fazendo aquele apelido. Ah, a baixinha moreninha ali do setor do RH, aquela baixinha. Ah, a bundudinha. Tem o pessoal que faz apelidos assim. E você deixa claro, eu não gosto. E continua fazendo. Você está sendo assediado, sim. Mas é muito difícil hoje em dia, quando a gente fala de cultura de empresa. Por quê? Uma cultura dentro da empresa, é claro, você tem que ter uma cultura em que tem uma gestão onde todo mundo se dá bem dentro da empresa, mas tem que ter a cultura da fiscalização e da penalidade para que esse tipo de situação diminua dentro da empresa. O que ocorre hoje em dia a gente fala sobre assédio, mas existe um local de denúncia dentro da empresa? Existe alguém onde você pode ir recorrer e levar essa denúncia? Por quê, Cadu? Tem muita gente que acha que o assédio só acontece com o superior hierárquico, mas não. Pode ser entre iguais, pode ser a auxiliar de limpeza entrou na minha sala e me assediou, o segurança me assediou sexualmente. Isso é um exemplo. A gente já pegou no escritório casos que o segurança estava assediando a pessoa que trabalhava dentro do ambiente de trabalho dela. Então, essa imagem de que o assediador tem que ser superior, isso já está errado. Pode ser qualquer pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. E o segundo ponto é, onde essa pessoa vai denunciar? Hoje em dia você pode denunciar no sindicato, para o Ministério do Trabalho, você pode entrar com uma rescisão indireta, você pode entrar com um boletim de ocorrência, ou registrar um boletim de ocorrência, mas um ponto importante também de frisar aqui as justiças são independentes. Então, tem cliente que registrou um boletim de ocorrência e não deu nada na esfera criminal e fala, doutor, então não vou entrar na esfera trabalhista. Você pode entrar, sim. Se você tiver testemunhas para poderem depor na Justiça do Trabalho, você pode, sim, ganhar a indenização, porque as justiças são independentes. Doutora, por favor, depois eu pergunto. Não, pode ir. Não, pode fazer. Doutora Amanda, só complementando também nos canais de denúncia, que eu anotei também, para quem não sabe, no aplicativo da CLT, tem como fazer, que é a carteira de trabalho digital, tem como fazer denúncias de assédio, de todos os tipos de assédio, discriminação contra a mulher. E também na ouvidoria do Ministério das Mulheres. Esses dois canais de extrema facilidade, né, para registrar. E quando existem, me falha agora o nome aqui, mas existe uma expressão em inglês que é algo... eu não lembro agora, não vou nem arriscar porque senão eu vou falar bobagem, mas que é uma designação de empresas que têm diversos tipos de práticas que, na verdade, são coisas para inglês ver. Departamento de face washing, face mask, eu não lembro agora o que é, mas que é justamente que, no caso, me lembro de uma expressão sobre empresas, por exemplo, que tentam transmitir uma visão que são ecológicas, como preocupadas se fosse um selo de qualidade. Um selo de qualidade. E existem empresas que têm setores de compliance, o que você pode denunciar, etc. Só que, de vez em quando, você ouve falar que as denúncias são feitas e absolutamente nada acontece, as denúncias são repetidas. O que fazer numa situação como essa? É muito fácil você identificar isso, porque se entra com uma demanda trabalhista, o juiz, na hora que for fixar uma indenização, ele leva em consideração o tamanho da empresa e as atitudes da empresa para evitarem aquele tipo de situação constrangedora. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma gigante, uma internacional, uma multinacional, e eu estou dizendo que eu estou sendo assediada há 2 anos e estou fazendo denúncias, a empresa precisa levar alguém para dizer que teve alguma verificação dentro da empresa, um processo investigativo para ver o que aconteceu ou não. A empresa não levou nada. Está mostrando que não levou a minha denúncia realmente a sério. E o juiz vai fazer o quê? Vai fixar uma condenação superior, levando em consideração que aquele empregador ele não se preocupou com a situação da empregada. E, do mesmo jeito, Cadu, a gente pode pegar uma empresa pequenininha, com 5 funcionários. A pessoa fez uma denúncia, mas teve uma investigação lá dentro ou alguém foi desligado. O fato, eu, empregador, recebi uma denúncia de um dos meus colaboradores que estava sendo assediado. Fui lá e demiti o suposto assediador. Isso vai tirar o direito da assediada de entrar com processo na justiça? Não. Ela pode entrar e ela vai ganhar uma indenização. Mas o valor da indenização dela vai ser reduzido porque eu vou conseguir mostrar em juízo que eu tomei uma atitude. Eu fui lá e demiti o suposto assediador. Bom, eu preciso prosseguir. Gostei. Vamos lá. A pessoa, qualquer uma pode entrar com a resposta complementando, respondendo primeiro, não tem problema. A denúncia foi feita. O denunciante, ou a denunciante, no caso, é demitida. O que acontece? O que pode acontecer? Primeiro, é demitida como? Se você for demitir por justa causa, você precisa ter provas de que ela realmente era uma assediadora. Porque senão a assediadora... Não, desculpa, a pessoa que foi assediada. A que foi assediada ela entrou na faz a justiça. denúncia. E passa algum tempo, a pessoa, não acontece nada e a pessoa ainda por cima é demitida.
Eu queria dizer que isso não acontece, mas infelizmente isso acontece sim. E aí vai depender das provas que ela tem para entrar na justiça dizendo que a demissão dela foi discriminatória. Ou seja, ela era uma boa funcionária, ela produzia a mesma coisa que os demais funcionários, a empresa não estava passando por uma situação financeira complicada para ter dispensado ela foi a única a ter sido dispensada e logo imediatamente ou um tempo depois dela ter feito a denúncia, que acontece em muitos casos, por exemplo, da gestante, que voltou da estabilidade. Deram alguns meses e ela foi desligada dentro da empresa. É complicado porque hoje em dia existem os casos específicos onde é ônus do empregador ter que comprovar que a dispensa não foi discriminatória. Por exemplo, nos casos de HIV ou se você tem câncer, uma moléstia grave assim. Agora, quando a gente está falando desses casos específicos, continua sendo o ônus da empregada comprovar que a demissão dela foi discriminatória. E aí a relevância dos colegas de trabalho, das pessoas que vivenciavam, que viam que as tratativas foram diferentes, ainda mais depois da denúncia feita. Vou continuar. É feita a denúncia e normalmente é muito comum, dependendo da linha que seja adotada, às vezes pelo próprio assediador, a argumentação de que não, ela está falando isso porque ela... Eu vou ampliar um pouco o espectro, colocar que também isso pode acontecer com homens também, com qualquer pessoa, na verdade. Não, é porque ele é um mau funcionário, é uma pessoa que reclama de tudo, não aceita trabalho e agora está alegando isso na tentativa de me prejudicar, o assediador ou a empresa. O que acontece? 90% dos casos de demandas de reclamatórios trabalhistas que estão dizendo que a dispensa foi discriminatória, a defesa do empregador vai ser alegando que não existia discriminação. Por quê? Continua sendo obrigação da parte contrária ter que comprovar que a demissão foi discriminatória sim. Então, por isso a relevância das provas. Porque se você não tem provas em juízo, essa defesa do empregador, ela acaba sendo válida. Então, aí a relevância de você ter conversas de WhatsApp ou e-mails, algo que comprove que realmente foi discriminatório o que aconteceu com você. O que não está nos autos não está no mundo, Cadu, e é muito complicado isso para a gente, porque a gente consegue olhar no olho do cliente e a gente vê que ele está falando a verdade, ele foi discriminado. Mas se você não tem provas, fica muito difícil você comprovar o seu lado na justiça. Então, o Código Civil, o processo civil, ele é subsidiariamente, né, a gente pode usar no processo do trabalho. E, normalmente, eu peço a inversão do ônus da prova. Quando eu consigo inverter o ônus da prova e fazer com que a empresa ou o empregado, né, tenha que provar aquela situação, por exemplo, controle de horário. Às vezes, o empregado, né, a gente pode converter a inversão do ônus da prova. Eu já consegui em certos casos, né? Nessa situação, talvez... Em provas documentais costuma ter porque pode ter vídeo, né? Pode ter vídeo e ele vai ter que provar aquele vídeo ali. Só né? que aí o empregador costuma fazer o quê? Dizer que o vídeo acabou. Que ou é 24 horas, ou eles fazem um sistema de monitoramento de 30 dias, que automaticamente vai se livrando de toda a gravação. Mas eu já consegui, deu certo nenhum. Não, a inversão do ônus da prova ela é brilhante na Justiça do Trabalho, mas para as questões documentais. Agora, quando a gente fala de demissões discriminatórias, é muito complicado, porque é simulado esse assunto. Sim. Então, são casos de portadores do vírus HIV, ou casos que eles tentam utilizar com analogia, que seriam os casos das pessoas que têm moléstias mais graves, de câncer ou algo assim. Sim. Quando a gente está falando do assédio, é muito complicado para o profissional do direito, porque a gente está lidando com a vida de uma pessoa e o psicológico dela. Eu não estou fazendo um atendimento ali só para uma demanda trabalhista. Eu estou atendendo uma pessoa que está sofrendo, é a vida dela. Saiu uma pesquisa há pouco tempo mostrando que a cada 6 pessoas assediadas, uma pede demissão, porque eles não aguentam a pressão dentro do ambiente de trabalho. E aí, é importante destacar aqui, o que é a rescisão indireta no contrato e por que você pode pedir e deve pedir ela de imediato? Existe a justa causa do empregado. É a justa causa do empregador. Você entra com o processo e fala para o juiz, excelência, ela está ficando doente mentalmente se ela continuar trabalhando nessa empresa. Dá a rescisão indireta do contrato para ela. Eu vou aproveitar, eu sei que até muitos dos nossos ouvintes são advogados, já sabem o que está se tratando, mas eu gosto muito de pegar questões específicas e passar para o nosso amigo ouvinte. Eu gostaria de perguntar o que é exatamente a rescisão indireta do trabalho. Eu vou passar um pouquinho agora para a doutora Eric, para a gente até inverter um pouquinho o fluxo. Explica para a gente estou falando até rápido, do que é que se trata esse tema especificamente. Eu vou falar um pouquinho, mas depois vou deixar para as minhas especialistas trabalhistas, claro, mas tranquilo. A rescisão indireta é quando o empregado busca a justiça para que aquele contrato seja rescindido. Ou seja, o juiz vai proferir a rescisão e não vai ser o empregador que deu que o demitiu por justa causa ou não. Então, o empregado que vai buscar aquela rescisão
daquele contrato que ele tem com a empresa. A certo, diferença, meninas? a diferença é que ele vai receber todos os direitos. O empregador faz. É uma Isso. falta grave. Ele te tá. xingou. Então, é ao contrário. Você não é demitido por justa causa. É ao contrário. A rescisão indireta é quando o empregador é demitido por justa causa. É como se Entendo. for falando de formas leigas, né? E garantindo é como se o fosse recebimento dessa pelo forma. empregado Sim, de todos os eu quero, direitos. por exemplo, eu não quero ir mais trabalhar hoje. Não, eu tô cansado da empresa. A empresa cometeu N erros, não é só o assédio. Tá pagando errado, tá me sobrejornada, não tá me dando interjornada, não tá cumprindo nada com as cláusulas inerentes ao contrato de trabalho. Chegou nesse ponto, quando não tá cumprindo, você pode entrar com a rescisão indireta. Entendeu? Tem as provas que se editar, posso pedir o inversão do ônus da prova, mas assim, são várias coisas, né, que podem estar O se pedindo. empregado vai buscar a justiça, o juiz, Isso. e vai expor todos os Isso. fatos, todas as situações que estão erradas, equivocadas, que estão Isso. indo contra a legislação trabalhista. Isso. Aí o juiz vai analisar toda aquela situação, vai falar, não, você esse contrato vai ser rescindido e você vai receber tudo que você tem direito, e também vai resolver as questões de FGTS, né, de INSS. Ele recebe tudo como se fosse mandado embora, entendeu? Ele recebe tudo. Sem ser por justa causa. Eu tô tentando falar de uma forma, né? Porque tem outros ouvintes sem ser de... Ela se equipara a demissão pelo empregador sem justa causa. Garante todas as verbas rescisórias, Sim. como se o empregador tivesse te dispensado. A dificuldade é, se você não conseguir comprovar, fica em juízo determinado que é como se o empregado tivesse pedido demissão. E aí isso reduz as verbas rescisórias dele. É porque normalmente o empregado, que ele nessa situação, ele já não aguenta mais, ele está de saco cheio, com perdão da expressão, e ele acaba pedindo demissão. Mas nesse sentido ele abre mão dos 40%, Sim, exatamente. E por que acontece muito essa situação? Porque o empregado tem medo do empregador de chegar nele, expor a situação, tá faltando aqui do meu FGTS, você pode pagar mensalmente? Então, ele prefere buscar uma advogada, doutora Amanda, doutora Gabriela Rodrigues, do que buscar o seu próprio chefe para resolver a situação. Então, ele busca a justiça para que a justiça resolva para ele, porque, obviamente, o chefe não vai resolver. O indivíduo, uma pessoa chega e manifesta em uma reunião, por exemplo, descontentamento com determinada situação. Ela é chamada para uma reunião à parte e se diz para ela assim, se você reclamar de novo, você está fora da equipe, você está demitida. Isso é assédio. Certo. Depende do tipo da reclamação. Por exemplo, se o funcionário reclama do uniforme. O uniforme é obrigação de todo mundo ter que utilizar dentro da empresa. Então, a gente tem que pesar muito bem o que seria o assédio ou não. Porque também, para o empregador, é muito difícil. Ele recebe muita denúncia. Eu não gosto da logo nova que está utilizando dentro da empresa, das cores do uniforme. Isso não é assédio. Isso é uma questão que está sendo obrigatória para todo mundo no ambiente de trabalho. Então, é algo que a gente precisa pesar para poder distinguir o que é o assédio e o que não é. O empregador chamou a atenção uma vez do empregado, não resolveu. Fez administrativamente? Aplicou uma penalidade? Uma penalidade ao funcionário advertência. de forma administrativa, não resolveu. O afastou por 30 ou 40 dias. Suspensão por um período, não resolveu? Aí sim dá justa causa, certo? Sim. Depende. É porque a advertência, a suspensão e a justa causa são as penalidades que tem na seara trabalhista. Exatamente. Só que muita gente acha que, para aplicar a suspensão, eu tenho que ter aplicado primeiro advertências. E não, porque é proporcional à gravidade da falha que foi cometida. Eu posso, a título de exemplo, aplicar uma justa causa no funcionário que está roubando e nunca teve uma advertência. Ou posso demitir por justa causa um funcionário que nos últimos 30 dias chegou atrasado todos os dias e eu apliquei a advertência nele todos os dias. Então, é uma questão de proporção da penalidade para a pena que eu estou aplicando com a falta que ele cometeu. Em geral, estamos falando... Doutora, por favor. Eu acredito muito também que tudo isso poderia ser evitado. Você até falou do compliance, né? Tudo isso poderia ser evitado se tivesse políticas públicas dentro da empresa. Se a empresa realmente se capacitasse, trazesse uma cultura organizacional para a empresa, né? Até uma equipe jurídica. O regimento interno, ele costuma ser utilizado para isso. É como se fosse um aditivo do seu contrato de trabalho. Tem um contrato de admissão do funcionário e você estabelece cláusulas no regimento interno, você dá cópia para o funcionário e você precisa colher a assinatura dele, de que ele está anuindo com todas aquelas cláusulas. A partir daquele momento, ele já sabe o que pode ou não pode dentro da empresa, inclusive
Pode usar celular ou não pode? Ai, meu empregador está só me penalizando. Não, aquele regimento interno é para todos os funcionários dentro da empresa, todo mundo recebeu uma cópia. Aí, outra questão, eu tenho um regimento interno. Lá diz que ninguém pode mexer no celular. Todo mundo mexe e não é penalizado, só eu estou sendo penalizada. Aí, eu estou sendo assediada. Exatamente. Dentro desse regimento interno, o que é admissível ou não? Vou citar um caso extremo. Empresas de telemarketing são muito conhecidas nesse sentido. Se estabelece o regimento interno que diz assim, você só pode ir no banheiro a cada 1 hora, por exemplo. Não, isso não pode, porque Isso isso não vai pode. contra a saúde do seu colaborador. Contra a própria Constituição Federal. Exatamente. Então, existem funções e cargos hoje em dia que eles justificam algumas questões, até solicitar alguns tipos de exames específicos do colaborador, ou você até verificar fichas criminais e questões assim antes de você admitir. Mas são casos específicos. Eu não posso, a título de exemplo, pegar, a partir de agora, na minha empresa, eu vou começar a fazer exame de gravidez com as funcionárias aqui, para ver se tem alguém que está grávida. Assédio. Exatamente. Isso daí não pode. Existem casos específicos para cargos específicos, funções específicas, que aí sim, eu posso solicitar documentos ou exames ou até verificar a ficha criminal antes de fazer a admissão. Exame de Covid, por exemplo, é uma exigência leonina, uma exigência descabida, no período da pandemia propriamente dito, e agora também que a gente já felizmente passou por esse período. Isso pode ser caracterizado como assédio de alguma forma, dependendo? É preciso analisar, como a doutora falou, o regimento. Tem acordos coletivos que permitem e não permitem. Por exemplo, do exame de gravidez. É preciso analisar o acordo coletivo que foi elaborado também pelo sindicato de cada situação. Então, é preciso analisar A necessidade de cada caso. Por exemplo. De cada empresa, por exemplo. E até do ramo de atividade, por exemplo, talvez as pessoas que trabalham na área de saúde, então, eu não sei, eu estou chutando aqui agora, particularmente no período da pandemia, provavelmente a necessidade da manutenção da saúde, principalmente quem estava na linha de frente, aí provavelmente isso não... Um exemplo, profissionais caminhoneiros, né? Eles precisam fazer exames toxicológicos a certo período, creio que seja 3 meses. Isso deu muita discussão, inclusive. Então, né? isso é um exemplo de que precisa analisar o acordo coletivo. Então, não dá para generalizar que tal situação é um assédio para todos. Há atividades que elas têm justamente essa característica própria daquele ramo. Então, por exemplo, atletas profissionais. Vamos pegar atletas do ramo de luta profissionais, falando especificamente, que é a existência de contrato, aquela coisa toda, há toda uma discussão nesse sentido agora também. A questão do contato físico também é algo que tem de ser levado de acordo com as características, por exemplo, do tipo de luta, vamos dizer assim, que cada uma tem uma característica, determinadas atitudes dentro de uma área profissional, uma arena de luta, alguma coisa nesse sentido. Parece que eu estou falando de coisa amadora, não, mas existem contratos profissionais de trabalho, esclarecendo bastante isso. Isso também tem de ser levado em consideração, cada um desses detalhes. Com certeza. O contrato de trabalho, ele é pessoal, então cada contrato tem a sua realidade. E depende do que é justificável solicitar dentro daquele contrato de trabalho. Eu vou começar a solicitar teste de Covid dos funcionários aqui da empresa. Por quê? Teve alguém que teve Covid recentemente? A gente lida com crianças, com idosos, com pessoas com uma saúde debilitada, porque isso é justificável. Então, depende de cada caso que você vai solicitar. Nos casos dos lutadores, eles precisam não só desses exames, mas exames de cabeça e tudo, porque eles levam ao extremo o corpo deles. Então, cada função tem as suas necessidades. Um ponto importante que foge um pouco dos lutadores, mas volta na questão de motoristas de caminhão. Há alguns anos atrás, se você pegasse um motorista de caminhão-tanque, que é quem no posto de gasolina vai lá e abastece o caminhão-tanque para levar o combustível para o posto, antigamente, se pegasse ele ou embriagado ou algo assim, era demissão por justa causa na hora. Só que hoje em dia tem muita discussão. Será que ele não é doente e deveria estar afastado pelo INSS? Nesse caso específico de posto de gasolina, hoje em dia eles deixam fazer a demissão por justa causa porque eles acreditam que o risco para a sociedade é maior.
Mas nas outras funções, a jurisprudência ela não segue o mesmo entendimento. Eles entendem que se a pessoa está usando drogas ou que ela está bebendo, ela pode estar doente, ao invés de ser demitida por justa causa, ela tem que ser tratada como uma pessoa que está doente. Interessante essa questão. Por exemplo, o caso do alcoolismo. A pessoa que se verifica que ela já é uma alcoólica, ela já é uma pessoa que tem aquilo que já é caracterizado e denominado legalmente como doença. É o caso... Acontece a mesma coisa? Antigamente era demissão por justa causa. Hoje em dia, a empresa é cobrada no sentido de verificar a situação e possível tratamento daquela pessoa? Então, tem princípios da Justiça do Trabalho que é incontinência de conduta, quando é embriaguez, né? Então, assim, realmente pode ter um histórico, né, do colaborador dele realmente depender, né? Uma dependência química, né? Então, aí, nesse caso, como a doutora falou, né, é caso muito específico que deve ser analisado, né? Mas, assim, eu, como advogado do reclamado, né, com certeza eu iria por essa linha de pensamento, incontinência de conduta, ele não pode trabalhar embriagado, né? Mas como tem divergência, o advogado do reclamante vai ter uma boa também linha de defesa. Então, assim, é realmente um caso muito concreto, né? O cara tá bêbado, tá atrapalhando, depende o que ele faz, ele dirige, essa é a função fim dele. Entendeu? O que ele faz, ele depende da consciência dele. Às vezes ele tá bebendo e tá em casa, às vezes é um home office, entendeu? Então depende muito da situação, né? Mas a questão do motorista, né, de caminhão, realmente é a atividade fim dele. Como é a atividade fim, é justa causa. Como se dá, falamos essencialmente da questão trabalhista, acho que a gente ficou mais ou menos na CLT. E com relação a servidores públicos ou pessoas que trabalham em instituições públicas, o que é que modifica em relação a tudo isso que dissemos até agora? Vai ter uma investigação antes de ser aplicada qualquer penalidade, porque existe a estabilidade de quem passou no concurso público. A grande questão é, as pessoas ficam com receio achando que quem é servidor nunca vai ser exonerado. Vai sim. Se tiver uma investigação e ficar comprovado, a título de exemplo, eu não sou uma pessoa doente, eu não sou alcoólatra, eu bebi e fui trabalhar, eu fui virada de uma festa para o trabalho. Vão fazer uma investigação, vão abrir o processo administrativo, eu vou ter a minha chance de defesa, porque igual tem na Justiça do Trabalho, eles vão abrir o contraditório e a ampla defesa para que eu possa apresentar minha defesa e depois vai sair a conclusão daquela investigação, que é o que acaba acontecendo também em quem tem carteira assinada, só que quem é servidor é muito mais formalizado, porque existem vários requisitos para que esse processo seja validado. Isso vale também com relação à questão das denúncias de assédio, particularmente com relação à mulher? Com certeza, com certeza. E eu imagino, tenho quase certeza, não, aqui de forma, no meu achismo, eu creio que é mais velado no serviço público. É mais velado. Eu já pude ouvir de uma delegada que ela relatou que já sofreu diversos assédios, até por pessoas subordinadas a ela. E então creio que no serviço público acontece bem mais e de forma mais velada. Eu tenho um caso concreto, empregado público, né? Porque existe o servidor público e empregado público. O empregado público que a gente atua, né? Que é a seara trabalhista, né? O outro ele é estatutário, a gente é seletista. Então, no caso do seletista, que é o empregado público, eu já peguei um caso concreto de assédio dentro de um desses ministérios, que eu não posso entrar no nome. E era assim, apesar dela ter passado num concurso público, apesar dela ter estudado, acho que eu até citei no início, ela foi encostada pelo INSS. Ela teve que ser encostada porque ela não fazia o que o chefe dela, né, imediato mandava. Então, realmente, existe no serviço público, sim. Existe. Também tem a peculiaridade de que pode ser solicitada a transferência do setor onde você está trabalhando, o que é muito mais difícil quando a gente está falando do CLT, porque no caso do CLT é o empregador que decide onde que você vai trabalhar, quando que você tira férias, o que você vai exercer. Quando a gente está falando de servidores, não. Servidores, ele pode fazer aquela solicitação de transferência dele. E quando a gente está falando de servidores, tem os setores específicos para a denúncia. Não é, a título de exemplo, o empregador em geral, que eu acabei de abrir um CNPJ e só está trabalhando eu e meu empregado. E
vai denunciar pra engraçado, quem? doutora, que nesse caso em específico, foi discricionário do órgão. Eles não queriam mudar ela de setor. E não mudaram de setor. Eu pedi para mudar de cidade. Não mudaram de cidade. Aí entra o advogado. Aí entra Exatamente. Meu Deus do céu, necessidade. briga feia. A doutora chamou atenção agora para uma outra questão, porque é feito certas situações. A pessoa abre uma empresa e já acham que ela é o Antônio Hermílio de Moraes. Ela tem uma empresa Exatamente. e aí... mas uma parte significativa da economia brasileira ela é formada por micro e pequenas empresas. E muitas vezes é o dono da empresa e um funcionário. E aí? Existem denúncias que podem ser feitas anônimas para o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego vai mandar um fiscal, vai mandar alguém verificar o que está acontecendo dentro da empresa. Você precisa saber quem foi que denunciou, como aconteceu? Não. O Ministério do Trabalho e Emprego vai pedir, ou vai verificar o que está acontecendo, vai solicitar documentos, vai ter audiências, vai ouvir as pessoas que trabalham no ambiente de trabalho, ou naquele local de trabalho, e pode sugerir que você firme um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para não entrar com uma demanda, ou se nada for verificado, ele pode arquivar. E se caso for verificado que existia um assédio lá dentro, o empregador não quis firmar um TAC, ele pode entrar com uma demanda na justiça diretamente. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego, ele fiscaliza mesmo. No escritório, a gente advoga para reclamantes e reclamadas. E tem muitas questões das reclamadas, a gente vai nas audiências, apresenta toda a documentação e os processos acabam sendo arquivados. Doutora Gabriela, no caso, uma coisa muito comum de se ouvir, particularmente, vamos supor que a pessoa saiba disso ou ouviu isso agora exatamente assim, não vou fazer nada, é muito trabalho, vou ficar exposta, é algo muito comum de se ouvir. Isso é uma mentalidade, é algo que atrapalha ou faz parte da realidade? Não vou denunciar porque eu só vou ter aborrecimento. Ela tem medo, né? A verdade é essa, vou ser bem sincera, é o medo, né? O medo, o que eu vou acontecer? Eu não vou ter o dinheiro, eu tenho um filho para criar. Exatamente. Hoje em dia existe muita questão do feminismo, né? Da mulher, não, eu não sou casada, eu sou mãe, eu sou a mãe, eu sou o pai aqui, eu preciso mãe solo, exatamente, eu preciso desse emprego. Então eu acho que hoje o que a sociedade tem pegado num todo é o medo, né, gente? E a gente precisa trazer essa consciência que não é para ter medo, que a gente tem que enfrentar sim a situação, né? E que o mercado de trabalho está aberto para ela, sim. Né? A gente tem que trazer essa consciência para as empresas, para a mulher não ter medo. E tem um site da Controladoria Geral da União, Fala BR, que é muito interessante para quem está sofrendo assédio, tá entrando nesse site. Fala BR é uma plataforma da Controladoria Geral da União que permite denunciar o assédio moral e sexual. A situação também que eu tenho certeza, parece que a gente está falando de novela, né? Porque tem muita coisa que você ouve, inclusive na mídia, inclusive saiu. Não vou nem falar da situação, mas da ameaça que é muito comum de se fazer. Assim, se você me denunciar, eu vou lhe demitir e vou acabar com a sua carreira. Você vai virar faxineira, qualquer coisa assim, porque você não vai ser empregada mais em lugar nenhum. Então, uma ameaça nesse sentido. Vou ligar porque eu conheço todo mundo. Bom, não precisa nem dizer que isso é assédio também, né? Sim. Isso faz parte da realidade, isso pode ser combatido. Com certeza, primeiro passo, a mulher precisa buscar uma boa orientação de um advogado, de uma advogada, para poder entender todas as minúcias do que ela está passando, né? Acontece demais e não dá para deixar de lado. A nova lei, ela trouxe até penalidades para a empresa nestes casos. A doutora tinha até falado, uma das sanções é o empregador pagar 10 vezes o valor do salário devido para a empregada. É a famosa lista negra, Cadu. Existe sim. Existe em vários setores de atividades distintas dos empregadores, só que também depende de provas. Então, por exemplo, eu trabalhei numa concessionária. Não quero mais trabalhar nessa concessionária porque eu estou sendo assediada. E o meu empregador já falou, se você sair daqui, você não encontra emprego em local nenhum. Adianta eu mandar meu currículo e ninguém está me chamando? E entrar na justiça e pedir uma indenização por isso? Não. Porque pode ocorrer de eu não ter se chamado naquele processo seletivo, mas se eu tiver uma testemunha, alguém que faz parte do processo seletivo de outra concessionária e falar, Amanda, recebemos um e-mail ou pediram para te tirar dos processos seletivos, pronto, eu tenho uma prova para comprovar que eu estou numa lista negra daquela atividade que eu desenvolvia. Infelizmente acontece em empresas de vários setores distintos, mas aí depende das provas.
Como ela falou de setores, né? A gente não mencionou aqui sobre as empregadas domésticas, né? É um caso também muito importante, porque as empregadas domésticas normalmente são mulheres, né? E as mulheres, é difícil como provar, porque é normalmente o empregado e a empregadora e o empregado, né? Então, ali é muito complicado. Eu faço parte da Comissão de Direito e Trabalho de Águas Claras e a gente fez um objeto ali de anunciar, explicar o que não é, né? Ali no metrô. E eu atendi uma empregada, que ela, na verdade, ela mora de favor na casa da pessoa como contrapartida do trabalho. Então, assim, a gente ainda vive isso. A gente vive isso, dessa situação da pessoa viver numa bolha, que ela achar que aquilo está tudo bem, que está normal, que ela não está trabalhando sem receber. Um adendo, doutora. Acho que todos viram, há uns anos atrás, um próprio juiz trabalhista da TRT. Tinha uma empregada há vários anos, há mais de 20 anos, que morava dentro da casa dele, né? Teve toda a parte de fiscalização pelo Ministério do Trabalho. Acabou que ela voltou para a casa dele, não teve... O inquérito foi arquivado e não foi constatado um assédio. Mas, olhando aos olhos frios, críticos, digamos assim, jurídico. aquilo ali era assédio. Sim. Não tinha como. Inclusive, aí é uma outra questão também, que foi o que falamos no início do programa, já abordamos em outros programas aqui, a questão da consciência a respeito de que você está sendo uma vítima. Sim. Eu lembro bem que nesse caso, era uma pessoa que tinha até um problema cognitivo de comunicação. Ela era surda e muda. Exato. Então, a própria consciência dela e vendo, e isso é muito comum, é uma espécie de síndrome de Estocolmo em que você vê o seu explorador como uma espécie de herói, alguém que não, eu dependo dele para sobreviver, alguma coisa. Convivem muito com isso nos escritórios também? Não, talvez não nessa proporção, mas ainda acontece muito isso nessa atividade? Eu acredito que a questão da erotização da mulher, o assédio e tudo é histórico. Se você parar para pensar, a escravidão que tinham as escravas que serviam os seus patrões, os seus amos, que trabalhavam na plantação, já existia todo... Primeiro que já existe uma diferença entre homem e mulher. E aí, quando a gente chega nessa questão da erotização da mulher, é muito mais complicado. E ainda trabalhando dentro do ambiente familiar, que é o lar. A doméstica, muitas vezes, ela vem do interior sozinha, ela vem com 14, 15 anos de idade, ela vem sem o apoio e o suporte de ninguém, ela não tem para quem fazer denúncia. E o empregador dela, ela acredita que é o quê? É a família dela, que ele está ali para poder protegê-la, para poder cuidar dela. Então, acaba que é muito complicado quando a gente recebe no escritório uma cliente que trabalhou... E isso acontece, é absurda a quantidade de vezes que acontece. Trabalhou 30, 40 anos na casa de um empregador, ela chega se sentindo mal, porque ele nunca assinou a carteira dela e ela não pode aposentar agora. Ah, mas eu fazia parte da família. Fazia parte da família, mas ele não cuidou da questão previdenciária, que um dia você poderia se aposentar e agora você ainda está doente, pelo tanto que você trabalhou dentro da casa e você não pode se aposentar. É complicado mostrar para a própria vítima que ela foi assediada. Eu já vou adiantando um ponto específico, acho que temos tempo ainda de eu abordar essa pergunta. Se a gente não conseguir concluir agora, a gente vai para o próximo bloco, mas que é, quando nós saímos da área trabalhista e começamos a entrar na esfera criminal, é possível falar genericamente sobre isso, talvez aprofundando alguns casos específicos? Com certeza, né? Assédio moral, assédio sexual, tem questões trabalhistas que não cabe à área criminal. É preciso realmente conversar com o advogado, um excelente advogado, e entender toda a situação. Mas quando já vai para aquilo que está na legislação do Código Penal, ali já entra a parte criminal, sem dúvidas. Por exemplo, um xingamento, um apelido, pegar na coxa da pessoa, uma mensagem, passar as mãos nos cabelos da mulher, da funcionária, isso tudo entra na parte criminal. O que não entraria na parte criminal, que é um assédio... que é mais na área trabalhista, não contratá-la por ser mulher. Isso já não entra. Isso já não entra. Entra nas penalidades da empresa sofrer as sanções que a lei prevê, principalmente a Lei 14.611.
trancar a porta com a funcionária dentro e ir ajudá-la no trabalho no computador, de preferência ficando muito próximo. Isso foge, né, do que é moralmente Bom certo. senso. Exatamente. Já começa daí, né? Mas assim, do ponto de vista legal, aí, como é, não preciso nem perguntar se é assédio, é claro, mas assim, isso já caracteriza algo que já se parte para a esfera criminal ou é um belo processo trabalhista por enquanto? Primeiro, em que pese as justiças elas sejam independentes, pode existir a investigação ao mesmo tempo, tanto na esfera criminal quanto trabalhista. E às vezes a gente verifica que teve as duas justiças, elas decidem de formas distintas ou semelhantes. Costuma ser de formas semelhantes. Agora, se eu estou falando de uma questão que a pessoa me trancou dentro da sala, qual a justificativa para isso? Tinha algum ladrão lá do lado de fora? Porque se não tinha, por que você está me trancando? Então, essa questão, qual é a justificativa? Você precisa ter bom senso. Porque você sempre precisa pensar, se eu for processado, eu vou justificar como? Por que eu estava aqui no pé de orelha da minha funcionária e tranquei a porta? Então, qual é a justificativa? 16 horas em Brasília agora, a coisa vai piorar daqui a pouco. Depois do segundo bloco, vamos aprofundar as situações às quais as mulheres estão submetidas em pleno século XXI, no nosso tema de hoje. Portanto, a gente vai para o intervalo e a gente continua com Justiça na Tarde daqui a pouquinho aqui em 104,7 FM, Rádio Justiça, que você sintoniza os seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora em Brasília são 16 horas e 7 minutos e estamos com o nosso debate de hoje sobre um tema que chama muito atenção, assédio trabalhista para as mulheres. Normalmente a gente acaba até ampliando um pouco o escopo, o objetivo dentro do trabalho, se não o objetivo, mas pelo menos o tema, porque muitas dessas situações, elas são subjetivas, elas acabam envolvendo diversas situações e que às vezes não são apenas dentro dessa temática do assédio trabalhista para as mulheres, mas que são, sim, as principais vítimas historicamente comprovado, que isso aqui tem acontecido ao longo dos séculos. Fiz até referência no início do programa de hoje a respeito especificamente do Me Too e outras situações. Aliás, no programa Regra do Jogo aqui da Rádio Justiça, que vai ao ar às segundas-feiras, nós tivemos reportagem especial e entrevista, inclusive, falando a respeito da questão das denúncias de abuso sexual dos mais variados tipos, incluindo homicídio, no meio desportivo, particularmente no meio do futebol. Nas últimas semanas, inclusive, eu trabalho especificamente nesse programa, nós tivemos diversas notícias de jogadores condenados, de denúncias, e no caso do Brasil, talvez o caso mais escabroso tenha sido do goleiro Bruno, especificamente porque já se entrou na esfera do homicídio e que toda uma história escabrosa que acabou, inclusive, expondo o próprio comportamento das instituições desportivas ao passar a mão na cabeça dos seus respectivos atletas, das suas estrelas, e isso tem passado por um processo de mudança. Nesse sentido, voltando, aliás, não fechando, mas na verdade ampliando ainda mais a questão da área trabalhista, existe uma disciplina que se chama proxêmica, com X, eu acho que a pronúncia está correta, que estabelece os meus limites externos em relação à minha integridade física. Eu posso aplicar isso em relação às mulheres do ponto de vista do que a caracteriza primeiramente um assédio moral, um assédio sexual e uma tentativa de abuso e um abuso propriamente dito? Posso raciocinar dessa forma? Com certeza. Cada situação, ela justifica a sua reação. Então, me chamaram para sair no ambiente de trabalho. O meu empregador foi respeitoso comigo. Eu vou começar a gritar, dar um tapa na cara dele? Não, isso é desproporcional. Então, a minha reação tem que ser proporcional ao que está acontecendo. Porque você precisa, inclusive, justificar isso caso vire uma demanda judicial. Então, houve uma agressão. Por que teve uma agressão? Porque eu estava me defendendo. Eu ia ser estuprada. Então, por isso eu esfaqueei o empregador. Justificável. Agora não, ele fez algumas investidas, eu fui lá e reagi com violência. Não é justificável. A doutora facilitou a minha vida, porque era justamente uma questão que eu sempre tive vontade de perguntar, mas eu realmente fico com medo de entrar numa determinada esfera e ser acusado de estar estimulando a violência. Mas, na verdade, em muitas situações, quem nunca
já teve até pensamentos intrusivos, isso faz parte da questão da própria saúde mental, no sentido daquela agressão injustificada, via indireta que você sofreu. E qual a proporção da reação que deve acontecer? No caso, se eu estou sendo atacado, homem ou mulher, qualquer gênero, e há uma imposição física sobre mim, eu tenho direito a ter a minha legítima defesa, a lei diz isso, estou perguntando, dentro da proporção da agressão sofrida. Seria mais ou menos isso? Sim. Com certeza. Quando a gente está falando da agressão física, a gente foge da esfera de um contrato de trabalho. A gente está falando da sua vida. Então, naquele momento, você está pensando em se defender, em que pese cada justiça vai julgar de acordo com o seu entendimento, sua jurisprudência e as suas provas. Mas, neste momento, o importante é a sua vida. E usar das formas proporcionais, é o que a doutora falou. Não tem como você matar uma pessoa se ele ali só te mandou uma mensagem, uma investida, então tem que analisar a situação. O problema é que a pessoa tem os seus instintos reativos, né? Por exemplo, não dá para dar como que se diz? Eu chegar em casa, falar pro meu marido que o meu chefe está dando em cima de mim. Aí meu marido vai lá e dá um tiro nele. Então, desproporcional, mas é uma situação de raiva, de ódio. Foi o instinto reativo dele. Aliás, temos uma situação, agora eu me lembrei de algo, de uma situação de agressão especificamente, bastante coberta e que envolve inclusive agentes públicos. Me fale agora em qual unidade da federação, me parece que era um município, doutor Astal, não sei se lembra, eu não me lembro agora, se tivesse lembrado antes eu fazia uma pesquisa aqui agora, mas agora já não dá mais, que era acho que ele era promotor de justiça e que ele agride uma colega, mas assim, agride Sim. totalmente. Sim, Isso, acho que foi isso. Salvo engano. E que parece que houve uma constatação, inclusive, de problemas mentais relacionados sim. a ele. Não há o que falar. Aí é uma situação de legítima defesa, você está plenamente coberto. Com certeza. Nesse caso, tinha o vídeo que mostrava a agressão. Era um homem muito maior do que a mulher. Ela não tinha feito nada para que ele estivesse reagindo daquela forma. Ele já entra sendo violento com ela. Teve sim uma investigação e um dos pontos que eles mais trazem em defesa é a insanidade mental. Que a pessoa está passando, ou ela tem algum distúrbio psicológico, ou ela está passando por algum momento específico da vida dela que ela não estava pensando bem. Para quê? Para não ser exonerado, para que fique afastado, e aí entra naquilo que a gente estava conversando agora, para que seja caracterizado como uma doença e não como uma atitude específica que a pessoa teve só naquele momento. E neste caso, ele está afastado por 3 anos para tratamento psicológico, né, psiquiátrico, mas ele vai voltar ao trabalho público. Aqui, Muita agressão, né? Se era uma mulher e um homem, eu não recordo desse caso. eu disse que a coisa ia piorar. Vamos lá, então. Esse é um caso específico, mas a agressão no seu nível mais alto, ela pode acontecer de diversas formas. Então, aí eu pergunto sobre qual a orientação a dar na pessoa que não apenas ela já está sofrendo o assédio, mas esse assédio começa a tomar essas características de agressividade e de imposição física. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Sim. A doutora falou a respeito do cara que ele era a respeito do indivíduo, que ele era um sujeito grande. Eu que isso é até um agravante no direito penal. E essa questão que é estudada, mas nem sempre conhecida por nós no dia a dia, existe a possibilidade de imposição física pela própria linguagem corporal. Sim. Uma pessoa maior que se impõe em cima de você, essa proxêmica, assim, já fico perto, esse tipo de coisa. Se isso começa a desbancar para um esbarrão, alguma coisa, o que é que a pessoa deve fazer, talvez até para evitar uma agressão maior? Qual a orientação que se dá para uma pessoa que esteja nessa situação? Evitar a convivência com essa pessoa no ambiente de trabalho, se for possível, colher provas e procurar um advogado imediatamente. Porque quando você entra com o pedido de rescisão indireta, você não precisa mais ir trabalhar. O juiz ainda não decidiu no caso se vai te dar rescisão ou não. Mas a partir daquele momento você está representado por um advogado que vai mandar um comunicado para o seu empregador informando que a sua questão do seu contrato de trabalho vai ser discutida em juízo e que você não vai mais voltar ao emprego. Ou seja, aquela situação de risco para você vai cessar imediatamente.
imediatamente. Você precisa cuidar do seu bem-estar. Então, imediatamente, procure um advogado para entrar com uma rescisão. Eu tô olhando. Pode falar, doutor, por favor. Para não caracterizar os 30 dias de abandono, né, manda um aviso, né, um telegrama, né, aí você manda e a pessoa vai receber ali avisando, né, que não dá mais para conviver naquele ambiente de trabalho. Agora, quando é empregado público e não dá para sair, tem que continuar. E não consegue mudar. Realmente assustador. Há né? uma vacatio legis aí em relação a isso? Há uma vacatio legis aí. Porque como eu tenho um caso concreto de não conseguir tirar a minha cliente do ambiente de trabalho. Aliás, desculpa, eu vou esclarecer até falar para o nosso rádio ouvinte, se há um vácuo do ponto de vista de legislação para se tratar disso. Quando é empregado público. Mas pode-se usar alguma analogia, alguma coisa nesse sentido? Existe sim uma legislação que diz o que é que deve ser feito. Mas, infelizmente, no caso específico da doutora, não foi algo que foi seguido. Sim. Inclusive, quem deveria ter tomado as rédeas da situação e não tomou, pode ser denunciado também. Então, a gente não está falando da denúncia só contra uma pessoa, mas contra a pessoa também que dentro do ambiente administrativo não tomou as atitudes que deveriam. Isso. Um ponto que eu queria frisar aqui, Cadu, que é muito importante e que demandas de assédio sexual costuma vir como defesa da parte contrária, quase sempre não era um assédio, porque tinham investidas da parte contrária também. É importante frisar isso porque adianta eu alegar que eu estou sendo assediada, mas eu troco mensagens, troco nudes com alguém dentro do ambiente de trabalho? Não. Porque isso não é assédio, está tendo a contrapartida. Sim. O assédio é quando você nega. Mas eu tive um relacionamento amoroso com alguém dentro do ambiente de trabalho, eu troquei nudes com ele, eu não quero mais. Quer dizer que eu não posso mais entrar na justiça? Pode sim. Porque a partir do momento que você está impondo que você não quer mais e a sua atitude cessa, você para, você não está também dando contrapartidas no seu comportamento ou nas suas respostas, aí você está sendo assediado. Mas é bom se atentar a isso, porque tem demandas na Justiça do Trabalho que são alegação de assédio e quando você vai ver as provas dos autos, tinha sim resposta da parte contrária. Então, um dos pontos é esse, Sim. a negativa. E um adendo, Cadu, que é importante trazer também ao ouvinte, que jamais a vítima, a pessoa, a mulher que está passando por essa situação, mande mensagens para o agressor pedindo para parar ou então ameaçando, não, se você não parar eu vou comunicar ao chefe. Essa situação deste caso do promotor, se eu me recordo bem, ela mandava mensagens para ele pedindo para ele parar, de que ia fazer uma comunicação administrativa e ele foi criando mais raiva dela. Foi onde ela sofreu a agressão. Então, comunique imediatamente o seu empregador, comunique o órgão empregador, faça um boletim de ocorrência, procure uma advogada para você ser orientada, para que ela possa fazer uma notificação extrajudicial à empresa, mas jamais bata de frente com o agressor, porque se está no instinto dele, ele não vai parar. Então, ela precisa buscar meios para que essa situação cesse. Como fica a questão dos colegas? Porque estamos falando de um ambiente de trabalho, um ambiente coletivo. As pessoas acompanham e veem aquilo. Como é que fica essa situação? Há possíveis consequências em relação a tudo isso, em relação a todos que estão direto ou indiretamente envolvidos com aquilo? Com certeza. Quando chega algum caso de assédio sexual, a gente abre uma investigação. E a investigação ela é feita como? Dentro do ambiente de trabalho, tendo a oitiva das pessoas que estavam convivendo tanto com o suposto assediador quanto com a suposta vítima. É muito complicado porque tem algumas vítimas que elas acabam contando para todo mundo no ambiente de trabalho o que está acontecendo. Só que ela não tem prova. E o que o assediador pode fazer? Ele pode processar ela por calúnia, difamação, porque não tem como comprovar tudo que ela está contando no ambiente de trabalho. E são casos que a gente experiencia dentro do escritório. Então, quando a gente abre uma investigação, eu não posso ouvir a testemunha já contando supostamente o que me falaram que aconteceu. Tem algo de estranho acontecendo no ambiente de trabalho? Tem algo diferente no comportamento do pessoal que trabalha no RH com você? A gente precisa que eles façam uma denúncia, porque eu não posso manipular e também já não posso trazer o nome de um suposto assediador se eu não tenho provas a respeito disso. Então, primeiro, fazer uma investigação e ter muito cuidado, porque
porque você não pode levantar o nome de um suposto assediador se você não tem provas a respeito disso. É muito complicado para o empregador. Tem casos dos empregadores que depois acabam sendo acionados na Justiça do Trabalho, porque dispensou a pessoa que era um suposto assediador, não tinha provas a respeito disso, o assediador pede indenização por dano moral. É possível o afastamento das pessoas envolvidas? Aliás, foi uma questão que falamos a respeito não deixar perto de outra pessoa, mas eu me lembrei dessa possível situação. Olha, você fica para cá, você fica para lá, enquanto a gente faz um processo de investigação. Na verdade, seria o desejável, também, no né? caso. Sim, mantendo o pagamento. Porque Sim, se sim, eu sim. estou afastando e não estou pagando, eu já estou punindo. Então, eu estou mantendo o pagamento. Se eu sou advogado do empregador, eu chamo o sindicato. Porque com a anuência do sindicato, Sim. se caso vir uma demanda judicial, tem muito mais força a investigação que eu fiz dentro do ambiente de trabalho. Só que aí depende também dos sindicatos e de quais empresas, o ramo da atividade. Então, eu costumo chamar o sindicato para poder acompanhar comigo essa investigação quando existe a necessidade. O que não pode é não investigar. Porque lembra que eu ressaltei no início da nossa conversa que se você consegue comprovar na justiça que você fez uma investigação, isso diminui valores de indenização que você possa vir a ser condenado? Sim. Doutora, alguma observação? Não, por Sim, enquanto. Bom, prosseguindo então, agora são 16 horas e 21 minutos, estamos falando a respeito das situações relativas a assédio moral e sexual no trabalho, particularmente em relação às mulheres. Eu dei agora há pouco a estatística que falava a respeito de situações de violência de diversos tipos no trabalho e existe a situação da discriminação, por exemplo, com relação à aparência física ou idade. Hoje em dia temos falado muito do etarismo. Sim. Há limites para se estabelecer do que é que se tratam essas situações? Com certeza. O que é justificável? Eu preciso contratar um empregado que vai carregar 30 quilos todos os dias de peso. Será que um senhor de 89 anos vai conseguir desempenhar essa atividade para mim? Então, por isso é justificável. Nesse caso específico, sim. Agora, se é para trabalhar de home office, fazendo ligações, captando novos clientes, por que eu não poderia contratar uma pessoa que fosse mais idosa ou uma pessoa que fosse mais nova? Então, o que é justificável? Tem que ter esse bom senso, porque a própria lei diz o quê? Que quando não tem lei, quando falha, quando todas as suas fontes subsidiárias não tratam sobre aquele assunto, e isso tem acontecido com muita recorrência por conta da modernidade, o que o juiz pode fazer? Ele pode decidir de acordo com os bons costumes e com analogia em outras leis. O que tem ocorrido e tem decisões dos tribunais que são a respeito desse tema. Vou até tentar lembrar, recentemente teve um tema que uma juíza decidiu em um caso semelhante porque não tinha legislação específica e ela utilizou costumes e analogia para outra lei. Isso me faz pensar da seguinte maneira também, uma determinada questão. As pessoas são diferentes, têm capacidades específicas, em algumas questões elas são mais fracas. A não ser que haja uma natureza específica da atividade em questão. Por exemplo, uma contratação de um trabalho de estiva no porto de Paranaguá. Vai ser exigido que ele tenha condições de saúde para exercer aquela atividade. Mas em outras atividades, que isso não é uma exigência explícita daquela atividade no dia a dia, eu, como gestor, em princípio, eu posso direcionar, por exemplo, a pessoa que já está com uma determinada idade para fazer, planilhas, ela tem uma expertise naquilo. Mas isso é uma questão de gestão. Sim. Se eu faço isso que a doutora falou, eu já estou caracterizando um assédio. Onde fica a questão do assédio e da pura e simples falta de bom senso ou ignorância propriamente dita? Na realidade de cada contrato. Então, não tem como dar uma resposta que ela vai poder ser generalizada e utilizada em todas as empresas, para todos os cargos, para todos os contratos. Não. É específico para cada caso. Teve, inclusive, uma entrevista recente que tratava sobre a inteligência artificial discriminar no processo de seleção da admissão. Por quê? A inteligência artificial, ela vai levar em consideração o que for benéfico para o empregador. Se eu estou falando de um processo seletivo, a título de exemplo, de alguém que mora mais distante, alguém que mora mais perto, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai dar prioridade para quem vai diminuir os custos do empregador. Não seria uma forma de estar assediando também, já no processo de seleção de admissão? Então, é muito complicado, você precisa levar em consideração cada caso para ver, nesse caso específico, era justificável, tinha bom senso ou não tinha? Agora, a idade,
sexo, etnia, raça, em várias questões, está visível que existe sim um tipo de preconceito, tanto em processo seletivo, quanto enquanto você está ainda dentro do ambiente de trabalho, quanto algumas vezes quando é rescindido o seu contrato. Porque existem demandas também que são de indenização depois que você já rescindiu o seu contrato e as pessoas continuam difamando o seu nome dentro da instituição ou mesmo em redes sociais. Eu acredito que isso não acontece mais hoje em dia, mas eu vou perguntar, porque num passado não tão distante assim, com certeza acontecia. Acho que talvez algumas pessoas até mais novas estranhem. Tatuagem pode ser fonte de discriminação no ambiente de trabalho, particularmente com relação às mulheres? Com certeza. Com certeza existe a discriminação sim, mas direta não. E aí depende. O que é justificável ou não é justificável? É justificável eu não te contratar, sendo que você é expert para o cargo que eu preciso. Mas só porque você tem tatuagem? Não. Só que hoje em dia é muito difícil. Por quê? Se eu estiver falando de uma pessoa que é tatuada no rosto todo, e eu sei que pode ter não tanta empatia com o público que eu quero captar dentro da minha empresa, eu vou contratar essa pessoa? E se eu não contratar, eu vou falar diretamente para ela que não é por causa da tatuagem dela? Então é muito complicado. O certo seria o quê? Você contratar mesmo assim, porque é uma expert, é uma profissional, e colocar ela dentro do ambiente de trabalho, num local onde ela possa te ajudar e você possa ajudar ela também. Acabando assim com uma forma de assédio ou de perseguição só por conta da aparência dela. Doutora, repita a pergunta. Pode falar. Acho que ela falou tudo, pode continuar. Aliás, a gente tá ficando bastante com a doutora Amanda aqui. Peço desculpas, gente, eu falo muito. Não, mas está muito interessante, mas como eu falei, não é um debate político em que há uma designação de tempo específica também e é aberta a liberdade total para que possamos, inclusive, fazer todas as abordagens relativas a isso. Agora, a doutora abordou uma questão bastante interessante, porque eu não tinha nem pensado nisso. Falei de tatuagem, mas também existe a questão da tatuagem no corpo. No rosto também, e que pode ser um critério bastante específico. Nesse sentido, os códigos, os dress codes, por exemplo, também, eu já vou adiantar na resposta, acredito que seja isso, varia de acordo com a atividade. Por exemplo, comissários e comissárias de bordo, há um código específico de conduta e, às vezes, até a própria relação de tamanho de acordo com o trabalho na aeronave. A própria forma como eu vou lidar com isso é que também caracteriza um assédio ou apenas uma adequação do trabalho. Com certeza, só que o empregador, ou a vaga do trabalho, nunca pode invadir a esfera íntima da pessoa. Não vou te contratar porque você tem uma tatuagem, não vou te contratar porque seu cabelo é assim ou porque você tem barba. Eu não posso invadir essa esfera. O que eu faço é, quando eu tenho um processo seletivo, eu coloco quais são os requisitos. Eu posso colocar que eu quero alguém que não tenha tatuagem? Não. Porque por que a pessoa que tem tatuagem ou não, ela vai servir melhor ou pior para aquele cargo? Mas, por exemplo, eu posso colocar dentro da minha empresa que ninguém pode usar boné dentro da empresa. Tem uma pessoa calva e ela quer usar boné. Não, existe a regra que ninguém pode usar boné dentro da empresa. Por quê? Para eu poder ver quem está trabalhando. Tem câmeras aqui, eu quero ver quem é que está trabalhando, o rosto dos meus funcionários. Então, o que é justificável? Só que invadir a esfera da pessoa física, isso não é justificável. A título de exemplo, a questão das tatuagens. Mas seria hipocrisia dizer que tem muito empregador que não leva em consideração isso no processo seletivo. Porque leva. Escolas. Eu advogo muito para escolas particulares. Num processo seletivo, quando a gente está falando de ensino fundamental, crianças pequenas, é claro que às vezes levam em consideração isso sim, porque é uma questão de empatia. De empatia que a criança vai ter com aquela pessoa que está cuidando dela. Mas eu não vou... Não, você tem que contratar e levar em consideração o quê? A expertise daquela pessoa. Como é que ela vai tratar? O que ela vai te gerar durante o contrato de trabalho? A verdade é que os critérios, eles precisam respeitar a CLT, a Constituição Federal, a nova Lei 14.611, o que traz nessas leis e o que são os critérios de trabalho, não os critérios de opção da pessoa, opção sexual, ou então da mulher, ou então dela estar grávida ou não, ou ficar grávida. Então, quando parte para os critérios físicos, já ultrapassa os limites legais. Situação que ela extrapola um pouco a questão propriamente da mulher, e pergunto até se isso pode ser usado para atacar as mulheres também no ambiente de trabalho, que é o nosso debate de hoje, a questão de políticas de utilização de ferramentas. No caso, por exemplo, a internet, e-mails, WhatsApp, redes sociais no geral e os próprios telefones. Há limites com relação a isso para se diferenciar uma política da empresa coerente
ou, a partir de um determinado ponto, isso pode caracterizar assédio? Depende do que é justificável. Se eu estiver falando de uma agência de marketing e a gente utiliza esses meios para poder levar o nome da empresa, para fazer uma captação, para divulgar um projeto que a gente esteja fazendo, ok. Agora, se eu estiver falando de uma empresa onde a gente sequer tem um site, mas eu quero que todo mundo tenha LinkedIn, tenha Instagram, tem que postar todos os dias que está dentro do ambiente de trabalho, isso não tem qualquer justificativa, porque nem para o empregado, nem para o empregador, nem para aquele contrato de trabalho. Então, Eu mencionei do TikTok, né? A dancinha Sim. do TikTok. Tem Sim. muita empresa que tem que fazer a dancinha do TikTok para vender no Instagram. E até partindo para o outro lado, de que você, empregador, mulher, porque que é o nosso tema principal, é a mulher, né? Você não pode usar o celular porque você está no seu trabalho. Não vai usar, proibir. Isso é erradíssimo até certo ponto. Precisa analisar a situação. O empregado não pode ficar 24 horas no seu ambiente de trabalho. Mas não pode proibir. Por quê? Uma mãe tem um filho e precisa ter notícias. O seu filho está doente, ela precisa ter notícias da mãe. Então, é necessário ter o bom senso, mas também não é errado inibir em certos momentos, suspender o uso. Precisa ser utilizado com certa forma, por exemplo, no seu horário de almoço, ou no horário de descanso, 15 minutinhos ali no meio do dia. Então, o uso da internet totalmente, ser proibido totalmente, é uma forma de assédio, de ir contra a legislação. como também empregadora, eu entendo o lado do empregador que proíbe a utilização do celular durante a jornada de trabalho. Eu tenho secretária e sei que ela tem filhos e que podem ocorrer N situações. A escola tem um telefone do escritório, inclusive. E no horário do intervalo dela, ela faz o que ela quer, porque eu não tenho nem que saber o que está acontecendo no horário do intervalo dela. Mas é muito complicado. Você tem o celular dela e tem o celular do escritório. E a pessoa vai estar mexendo no celular dela o tempo todo. Então, acaba que, como empregadora, é uma regra que eu já coloco dentro do ambiente de trabalho. Precisa ter limites. Situações, seu marido, sua mãe, seu pai, todo mundo pode ter o telefone do escritório, porque qualquer urgência pode ligar aqui. Seu horário de intervalo para fazer o que quiser, não tem problema. Agora, ficar com o celular, e parece, hoje em dia, que é quase que automático. Porque a gente está aqui no celular e rapidinho, vamos olhar rapidinho o Instagram? Vamos olhar uma coisa rapidinho? Você olhou, passou 40 minutos. Então, aí, importante, um regimento interno, que mostre todo mundo dentro do ambiente de trabalho deve cumprir não regras. pode ficar utilizando o celular. Aí, vou proibir que ligue no escritório para perguntar sobre o filho? Claro que não. É uma criança, dá o telefone para a creche. Acontecer alguma coisa, entra em contato com a empresa. Inclusive, eu tinha empresa, né, antes de advogar, e eu tinha várias lojas, né, e eu vendia muito online, muito online. Então, acabava que as minhas funcionárias tinham que atender, né, a demanda que chegava online, né. Então, assim, hoje em dia é diferente essa questão do celular por conta disso. Tem empresa que utiliza muito online, né, então a gente tem que estar ali respondendo. Então, esse regimento interno, por isso que a gente na empresa tinha um telefone específico para a empresa, para realmente a pessoa saber que não, ela está mexendo no celular da empresa, né? Porque hoje em dia tem muito isso, a questão de querer, né, ou banheiro. Nossa, fica 1 hora no banheiro para mexer no celular. E Cadu, desse lado a gente puxa para um tipo de assédio também, porque empresas de vendas têm metas altíssimas, metas mensais. Sim. Muita empresa de venda disponibiliza para o seu empregado o celular da empresa. Por quê? Terminou sua jornada, você vai para casa, você leva o celular, você continua vendendo, porque você tem meta. E o seu empregador te fala o quê? Se você não cumprir a meta, você vai ser desligado. Isso é um assédio. Inclusive, você consegue ganhar horas extras ou sobreaviso do período que você estava em casa e ficava trabalhando no celular. Por quê? Minha jornada era até às 6. Você conseguia cumprir aquela meta até às 6? Não? Então, era óbvio que era obrigatório o seu trabalho de casa. Tanto é que te davam um celular para você estar trabalhando de casa. O juiz leva em consideração isso em juízo. Principalmente quando você faz essas perguntas. Qual era a meta? Tinha que vender 500. Se você cumprisse só a sua jornada até às 6, aí eu venderia 300. E os outros 200? Só conseguia se eu fizesse de casa. E aí está comprovado o quê? Que você estava sendo assediado, porque senão você ia ser demitido. É situação muito comum também. A criança está na escola, está na creche. Há um acidente e é feita a ligação para que a mãe, solo, tenha que atender. O que é que pode acontecer com relação ao empregador? Ele disse, não, você não pode agora, manda alguém, se vira. O
que acontece? Não é nesse caso Bom realmente. senso. É óbvio que tem que liberar o empregador, na hora para poder atender a criança, com certeza. É uma questão de bom senso. Eu faltei um emprego hoje. Por que eu faltei? Meu filho passou mal e estava no hospital. É claro que é justificável. Existe, por exemplo, casos que, no Ano Novo, para um restaurante é extremamente importante que naquele dia do Ano Novo o funcionário abra o restaurante. No horário, que era o horário que eu mais ia vender, meu empregado não apareceu. Apliquei uma justa causa nele. Mas aí ele vem e justifica. Meu filho estava no hospital. Eu poderia ter aplicado a justa causa? Não. Porque é um caso específico. Então, por isso que o que é justificável? O juiz é uma pessoa que vai ver o seu processo, o que você está pedindo e qual a defesa que está sendo apresentada. E é claro que ele vai levar em consideração todos esses casos. Eu lembrei agora, Cadu, do caso específico que eu falei, que a juíza decidiu quando não tinha lei. Foi esse ano e foi um caso de transferência. Era uma servidora que ela era enfermeira, se não me engano, em Fortaleza. A mãe dela estava com câncer no Piauí e ela queria transferência para poder cuidar da mãe dela. Nesse caso, ela não era servidora estatutária, ela era CLT. Não existia na legislação CLT nenhum artigo que justificasse a transferência dela para poder trabalhar perto da mãe. E aí a juíza, em questão de 30 dias, ela deu a sentença do processo, autorizando a transferência dessa funcionária, e ela utilizou por analogia a Lei 8.112, se não me engano, a do servidor, explicando que nesse caso específico, que não tinha legislação, não tinha artigo, ela ia utilizar a analogia, porque a lei permite. Quando falta a lei, o juiz pode decidir com costumes ou analogia em outras leis, e conseguiu a transferência. Ela é enfermeira? Enfermeira. Era sua cliente? Não. Não Não nesse caso. Não nesse caso. É que nós noticiamos aqui, fizemos entrevista sobre isso também. Foi eu que participei da entrevista com vocês. Isso mesmo. Sim. Gente, esclarecendo, a entrevista foi por telefone, por isso que eu não fiz a associação. Pô, Neto, você nem me avisou que tinha sido a doutora. Neto, nosso operador aqui, que ele estava presente no dia. Sim, esse caso foi extremamente relevante, Sim, abriu um precedente muito interessante. Eu lembro bastante disso. E é muito comum acontecer E o meu isso, caso né? é do COFEM. Legal. Eita, eu tô contando demais. Quem fica muito submetido a essa situação também são as empregadas domésticas, né? Eu lembro, na verdade, eu fazia, em um determinado momento, fazia educação física e fazia estágio, vou até dizer, acho que não há nenhum problema nisso, eu fazia estágio na escola do Varjão, uma escola pública, que era justamente para crianças. E uma criança teve um pequeno acidente, machucou o pé, aquela coisa toda, e estavam entrando em contato com a mãe. Uma novela, porque ela trabalhava como empregada doméstica no Lago Norte, a liberação do patrão, que ela ainda teve que pegar um ônibus. Se trabalhasse comigo, a gente não tem assim, eu levaria ela no colégio. Com certeza. Bom senso, né? Isso às vezes acaba faltando. Com relação a outras situações que podem acontecer, só para lembrar, são 16 horas e 37 minutos, nós estamos aqui na Rádio Justiça, conversando com as nossas convidadas de hoje, sempre para você que chegou agora para sintonizar na Rádio Justiça, estamos conversando com a doutora Amanda Moreira Andrade, com a doutora Gabriela Rodrigues, da doutora Keline Nunes de Souza, falando a respeito de assédio trabalhista, principalmente para mulheres, mas a gente acaba abrindo mais um pouco o debate com relação a diversas situações. Eu tinha falado agora há pouco a respeito da questão do dress code, do código de conduta. Isso me lembra justamente comissários e comissárias de bordo. E aí tem uma outra situação que, aliás, a gente vê muitas notícias no dia a dia de agressões, parece que as pessoas estão um pouco mais... já se fala muito mais agressivas, e no caso das viagens de avião parece que isso também está piorando. Como é que fica a situação da comissária que é submetida a qualquer tipo de assédio pelos passageiros, por um passageiro homem, por exemplo? Tudo que ocorre durante o horário de trabalho, a responsabilidade é do empregador. Então, pode ser um cliente, pode ser um passageiro que ele está assediando sexualmente a comissária, a responsabilidade é do empregador. E aí, aqui, é importante destacar 2 pontos. Primeiro, por que a responsabilidade é do empregador? Porque se essa comissária entrar com uma ação de indenização por assédio sexual, quem vai pagar é o empregador. E o segundo ponto é, o empregador, se ele não quer fechar a sua empresa e falir, tendo que pagar várias indenizações por assédio sexual, ele vai ter que desenvolver um sistema de denúncias e para poder vedar e cessar esse tipo de situação durante o contrato de trabalho. Infelizmente, Cadu, várias vezes o empregador só toma atitude quando dói no bolso dele.
dele. Então, se quem vai ter que pagar a indenização pelo assédio sexual vai ser o empregador, então ele acaba desenvolvendo maneiras de que o próprio funcionário possa fazer esse tipo de denúncia para que cesse esse tipo de situação e cessem as condenações por assédio. A jurisprudência trabalhista, se antigamente eu digo quase com certeza que elas eram contrárias às mulheres, hoje em dia isso já é um panorama que se modificou. Os juízes têm sido mais conscientes, têm analisado cada situação por provas de todas as questões que são apresentadas. As decisões, quando devidamente comprovadas, têm sido favoráveis. Ou as situações bizarras ainda que acontecem? Não, com certeza. A gente fala muito sobre a relevância de ter provas antes de entrar com o processo, que aí entra a questão do bom advogado. O advogado, quando vai atender o cliente, primeiro, é extremamente antiético você garantir para ele o êxito de uma demanda. Quando ele te traz o problema, qual é a sua obrigação? Conhecer a lei e a legislação e falar para ele quais são as alternativas. E o que dói no profissional é também falar quando você não tem o que fazer porque você não tem provas. Adianta eu entrar com um processo que eu não tenho provas para poder falar sobre o assédio sexual? Infelizmente, não. Então, o melhor naquele momento é ouvir a vítima, falar sobre uma terapia, sobre os apoios que existem. O advogado, ele precisa saber auxiliar. Então, ao chegar com uma demanda, o que eu vou fazer? Quais são as provas que a gente tem ou quais são as provas que você pode obter para que a gente possa entrar com essa demanda? Exatamente isso, doutor, que é de extrema relevância, 2 provas no processo, que é a testemunhal, neste caso. Um colega, é óbvio que uma pessoa sempre tem, a vítima sempre tem alguém ali que ela está comentando a situação, ou então alguém que viu. Então, a prova testemunhal e a prova psicológica, no processo mesmo, um perito, uma psicóloga fazer um exame com a vítima e relatar toda a situação. Também serve como prova e acontece no decorrer do processo. Mas a prova testemunhal, nestes casos que a vítima não tem mensagens, não tem vídeo, é de extrema relevância. Olha, eu acredito que seja mais complicado um pouco a pergunta que eu vou fazer agora. Eu vou voltar justamente a essa estatística que eu utilizei aqui no primeiro bloco de hoje, falando a respeito do comparativo entre situações de assédio entre mulheres e homens, e sabe-se que disparadamente as mulheres sempre foram mais vítimas, e é o escopo do programa de hoje. Mas eu preciso fazer um contraponto, não no sentido de rebater o que acontece com as mulheres enquanto vítimas, mas para saber também, embora mais difícil de comprovar, a respeito de... Aliás, pergunto se é mais difícil de comprovar. Situações de chefes mulheres que também assediam, já perguntei sobre outras mulheres, mas chefes que têm atitudes de assédio com relação a empregados de qualquer gênero, na verdade. Eu tenho um caso específico de uma chefe que assediava outra mulher porque ela era, ela gostava de mulheres. Então, ela trancou a mulher dentro do banheiro. E eu peguei o caso da reclamante, nesse caso, que foi da empregada. E muito difícil provar, porque como é que vai provar dentro de um banheiro, que elas entraram dentro do banheiro? Depois eu quero também trazer uma situação parecida. Entrou dentro do banheiro, trancou lá dentro e ficaram lá 40 minutos. E ela não conseguia sair, ela não tirou ela de dentro do banheiro. Então, assim, realmente é muito complicado de provar tudo isso. Como eu vou provar que ela me trancou dentro do banheiro, né? Mas é isso, é igual a doutora Amanda falou, pra gente começar a juntar provas, né? É uma caminhada, é passo de formiguinha. Você vai juntando as provas para quando você entrar com o processo, você realmente está com as provas cabíveis ali para você conseguir, né? Porque provavelmente tem um histórico antes disso, né? Teve uma história antes disso tudo acontecer. Então é passo de formiguinha. No meu caso, doutora Gabriela, em 2014, 2013, eu trabalhava como menor aprendiz em um local, venda de filtros, não vou citar aqui o nome. A minha irmã está assistindo, ela não me deixa mentir. A esposa do chefe era chefe também, ela comandava ali tudo. E um certo dia, eu tenho minha autoestima boa, então ela começou a ter ciúmes do meu chefe na época, a gerente lá, que era esposa dele. Ela, um certo dia, me levou para dentro de uma sala, não tinha câmera, não tinha nada, e com certeza era notório que era por ciúmes. Eu apenas tinha uns 14, 13 anos de idade, e ela me acusou de estar fraudando o sistema da empresa. Eu com 13, 14 anos de idade. Como que eu faria isso?
Eu simplesmente saí do local. Ela me colocou de frente pro chefe na época e me colocou ela sentada aqui. Ela, não, você fraudou, então a gente vai te demitir, isso e aquilo. Eu simplesmente saí chorando. Uma menina. Então, passado alguns anos, a gente soube que era por extremos ciúmes dela. Então, isso é uma forma evidente de assédio. E eu só fui descobrir que realmente era assédio há quantos anos depois, né? Agora que eu já sou advogada. A gente estava até falando, né, que 80% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio, ou na infância. Eu também comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. De mulher para mulher, por ela estar numa posição hierarquicamente maior, superior, ela se sentiu nessa posição de me confrontar, de me diminuir. Sim. Uma menina. Além de ser de mulher para mulher, eu era uma menina. Sim. E nesse caso, você não consegue comprovar o assédio da discriminação da sua rescisão. Mas através da oitiva de testemunhas e da diferença de tratativas no ambiente de trabalho, ela conseguiria uma indenização por assédio, mostrando que existia sim uma diferença de tratativas decorrente, possivelmente, de um ciúmes. É engraçado, Cadu, mas acontece com frequência. Audiências de instrução trabalhistas fazer perguntas sobre: tinha um relacionamento amoroso com o funcionário X, ela tinha ciúmes, decorrente disso ela tinha uma diferença de tratativa com outras mulheres? Eu já peguei um caso que a dona da empresa proibiu que a reclamante utilizasse salto alto dentro da empresa. Todo mundo podia utilizar, mas a minha cliente não podia utilizar. É óbvio que é uma discriminação, ainda mais se você leva outras testemunhas que falam: nunca teve vedação de utilização de salto alto dentro da empresa. Por que só com aquela funcionária? O assédio não é só homem e mulher. É mulher com mulher também. Essa Sim. guerrinha, essa picuinha existe no ambiente de trabalho. Entre homens também. Mas a mulher é entre homens Sim. e homens e mulheres. A mulher realmente, às vezes, quando vê a outra crescendo na empresa, às vezes não aceita. Não, e talvez, se a empresa tivesse um compliance, tivesse um psicólogo e sentasse e entendesse que o outro Mas também... Mas é aí que entra a falta de cuidados na empresa, Sim, de programas. De programa de incentivo. Exatamente, de uma assistência advogada, ao empregado. Sim, exatamente. A falta de assistência da empresa porque ele vai ter essa consciência de que o outro também tem que ser bom. O sol nasceu para todos, né? Então, assim, realmente existe essa competição entre mulheres. Sim. A lei, ela coloca que existem os exames periódicos. Só que a grande questão adianta ter uma lei que não está tendo uma fiscalização de como está sendo feito a realização desses exames? A título de exemplo, se a gente pega o exame admissional, demissional e esses periódicos, 5 minutos. Tá tudo bem com você? Tá se sentindo bem? Tá com febre? Não? Ok, pronto. Tô dizendo que você está apto para continuar trabalhando no ambiente de trabalho. A lei existe, dizendo que tem que ter esse exame. Mas cadê a fiscalização para dizer como que esse exame deveria estar sendo feito? Porque, no fim das contas, quando leva para a Justiça do Trabalho, o próprio juiz sabe que não tem validade aquilo ali. Por isso que ele pede uma perícia médica da Justiça. Porque ele sabe que aquele exame foi feito em 5 minutos. Por estas questões, né, doutora? Sim, devido a essas questões, que a nova lei 14.611, ela trouxe a necessidade da empresa emitir um relatório mensal de todas as situações dos seus empregados, tanto salarial quanto racial, de tudo que está acontecendo. É obrigatório hoje emitir esse relatório da situação de cada empregado. Se está tendo desigualdade, se está tendo preconceito. Então, essa nova lei tem fez um ano agora em julho, mas ela trouxe diversos pontos positivos para os prevenção empregados. É muito importante, né? Porque tudo isso diminui as demandas judiciais, né? Então, assim, eu foco muito também no extrajudicial, de trabalhar para a empresa no antes. Porque se a gente, né, se a empresa tem um jurídico, se ela tem o antes do judicial, ela evita tantas dores psicológicas para o funcionário, tantas problemas para o próprio bolso da empresa. Essa semana eu atendi, doutora Gabriela, uma cliente que ela me relatou, era a empresa, a reclamada, né? Ela relatou que eu analisei com ela a situação da empresa e tinha diversos erros.
Aí entra o extrajudicial. Antes de chegar a um processo, contrata um advogado para analisar a situação da empresa, os empregados, para verificar se está tendo assédio, para verificar se está tendo algo de errado com a empresa antes que ocorra um processo trabalhista. Hoje em dia, até na Justiça do Trabalho, existe essa forma de você fazer o extrajudicial e ter a homologação do juiz, né? Isso é recente. Então, o juiz, você pode fazer esse acordo, já fiz, eu trabalho para algumas empresas, e a gente faz o acordo, ó, não vai para a justiça, vem cá, vamos conversar, entendeu? E tentar resolver isso, e o juiz, né, homologa, vê que foi tudo pago ali direitinho e homologa, porque realmente, claro que a gente quer demandas judiciais, mas o foco de evitar também é importante, isso é humano, né? A gente tem que pensar na humanidade dessas pessoas, porque o assédio é algo sério, a gente não tá aqui para brincar, é algo que realmente machuca, é algo que mexe com a cabeça da pessoa, que pessoas se matam por conta disso, entendeu? Então, que não é um assunto de, ai, que legal, não, é algo que realmente tem mulheres que sofrem com isso, que já se mataram por isso, então a gente tem que trazer essa consciência para a empresa, né? Eu tô aqui para defender essa mulher. Não, eu quero que nem aconteça isso com essa mulher. Eu não quero que ela nem passe por isso, entendeu? Falamos agora há pouco justamente, na verdade eu lembrei de uma entrevista há umas 2 semanas mais ou menos, em que eu não lembro exatamente o tema, mas que surgiu exatamente a questão desse exame médico genérico que você... eu lembro de consultórios que tinha aqui, que a pessoa ia lá, você precisa apresentar um atestado médico. Chegava lá, assim, tá bem, sente alguma dor, tá tudo bem, tá, preenchi aquilo, tá, e tá o atestado médico. Se você tivesse um infarto depois, né? Sim. Isso também é uma responsabilidade da empresa e que na questão específica da saúde mental e do assédio, isso pode ser extremamente perigoso. Com certeza. A gente se prende muito à legislação. Só que a gente precisa entender que uma empresa é uma cultura organizacional. Seu empregado feliz trabalhando lá dentro, ele vai render muito mais, ele vai ficar mais tempo trabalhando com você. Agora, se você é um gestor, que o que você está pensando é em gastar menos, um exemplo, um empregado sofreu um acidente dentro do ambiente de trabalho, mas eu não vou emitir o CAT, o comunicado de acidente de trabalho. Por quê? Eu emitindo o CAT, eu já estou assumindo que teve um acidente aqui, eu já vou ter que pagar uma indenização. Aí, o empregador, ele quer economizar, ele não tem um corpo jurídico, ele pergunta para o contador. Aí o contador fala, não, emite CAT não, deixa ele entrar na justiça e tentar comprovar que ele sofreu um acidente ali. Os colegas de trabalho dele, vendo que ele está sendo tratado daquela forma e que nem o comunicado de acidente de trabalho foi emitido, você acha mesmo que a cultura organizacional dentro do seu ambiente de trabalho vai ser saudável? Não. Que as pessoas vão trabalharem felizes, que elas querem o crescimento da empresa? Não. Inclusive, eu tenho um caso, eu trabalho para uma empresa que desencadeou vários processos, uma empresa de concreto, vários, foi um, depois foi outro, porque eles viram, né, o tratamento da empresa, a partir do momento que eu cheguei, porque ele chegou, doutora, a minha empresa vai quebrar, não dá mais, tem insalubridade, hora extra, entendeu, equipamento de segurança, os EPIs, então assim, precisa realmente ter um corpo jurídico, como a doutora falou, para cuidar dessas empresas, para elas terem... porque são vidas, né? E muito mais do que uma questão só de legislação. É uma questão de consciência da gestão. Isso. Onde eu quero chegar com a minha equipe? Eu quero que todo mundo vista a camisa da minha equipe? Sim. Aí, não, mas a CLT está ali para falar em situações específicas. Existem N situações que não estão na legislação. E você, como gestor, você precisa entender disso. Você precisa estudar gestão, cultura dentro do ambiente de trabalho. Quando você tem uma equipe que veste a sua camisa, é completamente diferente. Eu tenho parceria com a empresa que cuida só disso, da cultura organizacional. Sim. Ela olha assim, que existem a forma de você ver a linguagem do amor do empregado. E ela trabalha só com isso. Cultura Águia Consultoria, excelente a empresa. Então, toda vez que ela entra na empresa, a empresa muda, acaba as demissões, entendeu? A cultura organizacional da empresa se torna apta. Entendeu? Todo mundo começa a análise, né, a pessoa pensa, os funcionários começam a pensar igual, entendeu? Sim, mas a gente também tem que levar em consideração que sempre que tem uma modificação na cultura da empresa, muita gente acaba não se adaptando também. Sim, também então tem acaba isso. que muita gente acaba mudando, acaba saindo, e é um processo de transformação. Exatamente. Até que, a título de exemplo, como advogada sabemos, que quando a gente assume alguma empresa, um empregador que está cheio de demandas na justiça, vão demorar uns 2 anos.
Até que você consiga o quê? Cessar aquele passivo trabalhista e que você consiga começar a ter improcedências das demandas, porque você começou a fazer um trabalho dentro da empresa que você tenha provas para poder apresentar nenhuma defesa. Eu costumo dizer que 2 horas, aliás, até no início eu falei, parece muita coisa, é aquela história daquela brincadeira do só que não, né? Ao mesmo tempo, passa rápido, ao mesmo tempo, é um recorte e a gente fala sobre muita coisa. E por incrível que pareça, tinha muito mais perguntas a serem feitas, mas infelizmente a gente já está chegando no nosso horário. Eu já vou me despedir das nossas excelentes convidadas de hoje, mas antes eu tenho que informar o nosso amigo ouvinte que nós temos logo mais a partir das 6 da tarde o Jornal da Justiça, com transmissão simultânea pela TV e pela Rádio Justiça. E você vai conferir que a Polícia Federal indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Tenente-Coronel Mauro Cid presta novo depoimento no STF. Supremo encaminha a autoridades informações sobre grampo ilegal na cela de Alberto Youssef durante a Lava Jato. Parceria do Conselho Nacional de Justiça e a ANS vão orientar juízes em ações contra planos de saúde. Ou melhor, a parceria vai orientar essa parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Agência Nacional de Saúde. Justiça Federal do Rio Grande do Sul determina pagamento de parcela a mais do BPC em municípios afetados pelas chuvas. E atenção aos riscos dos contratos de gaveta para compra e venda de imóveis. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 21 de novembro, começa logo mais às 6 da tarde, transmissão simultânea pela TV e pela Rádio Justiça, onde você sintoniza os seus direitos. E o nosso debate de hoje ele vai chegando ao fim. Tenho certeza que nós voltaremos a esse tema mais vezes, porque o combate à discriminação e ao assédio é algo que não para. Agradecendo as nossas entrevistadas de hoje, doutora Amanda Moreira Andrade, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito Educacional, doutora Gabriela Rodrigues, pós-graduada em Direito Civil e pós-graduada em Direito do Trabalho, doutora Keline Nunes de Souza, advogada pós-graduada em Direito Civil. Agradeço muito as 2 horas, que assim, muito obrigado mesmo. E já vamos contar com as doutoras posteriormente em outros debates aqui. Tá certo? Muito obrigado. E você, agradecimento especial, amigo da Rádio Justiça, continue ligado conosco aqui, você sintoniza os seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.